Um mundo tomado por criaturas que desafiam a realidade. Ele é pego de surpresa. O aperto é sufocante. Não pode ser. Isso não é real. Ele desperta abruptamente. Ofegante, o corpo trêmulo, suor escorrendo. 12 anos de martírio. 12 anos sentindo a dor real de um fim que não deveria existir. Essa lembrança. De novo, a realidade é uma prisão silenciosa. Horas a fio estudando, registrando cada detalhe, cada movimento, cada fraqueza. Ele suporta a dor. Mas a mente está no limite. Eu estou tão cansado. O sono é a sua maior ameaça. Se fechar os olhos aqui, ele é arrastado para aquele pesadelo. Se o fim o encontra lá, ele é jogado de volta à realidade. Não há descanso. A tosse o consome. Isso não pode ser. Para romper esse ciclo infernal, ele se preparou. Dominou táticas, armas e a sobrevivência em terreno hostil. 12 anos de dedicação absoluta. Os reflexos se tornam precisos. As quedas tornam-se raras. Ele contra-ataca. Porém, o alívio não vem. O problema é o sono. A voz da especialista ecoa suave. Encontre algo que você queira fazer. Isso pode trazer o seu descanso. Algo que eu queira fazer. Ele caminha pelo quarto em silêncio. A angústia o preenche. A única coisa que eu quero é dormir. Eu só quero descansar, mesmo que seja só uma vez. O corpo cede. Um mal-estar repentino o domina. O olhar se apaga. Ele desaba. O que está? O corpo imóvel. Mas, de repente, a sensação muda. O corpo se sente leve. A dor persistente que o atormentava desaparece, como se uma brisa fresca preenchesse sua mente. Ele abre os olhos. O céu acima é claro. O ar é puro. Eu dormi. Finalmente, eu dormi. 12 anos de um peso insuportável finalmente dissolvidos. Não me diga que o medo gela sua alma. Será que eu parti? Ele olha ao redor. As sombras familiares. O céu pesado. Ele recosta o corpo contra o tronco antigo. O pesadelo onde estive preso por 12 anos. Seus olhos se arregalam. Um som quebra o silêncio logo acima dele. Uma criatura espreita nas sombras. A fera espreita nas sombras. O silêncio é interrompido por um rosnado baixo. Ele sente o peso do confronto em seus ombros. Com essa perda de sangue, eu posso estar realmente morto. A visão escurece, mas a mente continua alerta. Se for esse o caso, se eu morrer aqui, não há realidade para onde voltar. Ele respira fundo e se levanta. O medo dá lugar à aceitação fria. A partir de agora, este lugar é a minha realidade. Ele encara o perigo de frente. Ele conhece as regras deste jogo cruel. Eu sei exatamente que tipo de lugar é este e o que preciso fazer para sobreviver. A estratégia é sua única aliada. Dada a situação, eu não deveria lutar agora. O plano é simples e eficaz. Primeiro, ir para um lugar iluminado que os monstros odeiam. Ele toca o cabo de sua arma. Um silêncio tenso paira no ar. Mas o que é este sentimento? A hesitação desaparece em um instante. O instinto de caçador assume o controle. Eu não quero fugir. Ele avança com velocidade total. A criatura ruge, mas ele não recua. Ele sente uma força renovada correndo pelas veias. É porque dormi profundamente pela primeira vez em muito tempo? O impacto é iminente. Ele se move com uma agilidade que não tinha antes. Ou porque este corpo é mais jovem que o meu real. A adrenalina queima em seu peito. A determinação em seus olhos é absoluta. Meu corpo todo está gritando comigo para lutar e sobreviver. O golpe final é desferido com precisão para lutar e sobreviver. O confronto termina rapidamente. O inimigo é derrotado facilmente. A luta chega ao fim sob a luz pálida da floresta. Ele caminha até o que restou do oponente. Um brilho azul intenso surge entre os destroços. Ele segura o núcleo brilhante em suas mãos. A energia pulsa, chamando por ele. Sem hesitar, ele consome o poder da fera. A força flui para dentro de seu ser. Neste mundo de fantasia sombria, eu sobreviverei não importa o que aconteça. O olhar dele mira o horizonte distante. Primeiro, ele dá o primeiro passo rumo ao desconhecido, para um lugar mais brilhante. O sol filtra-se pelas folhas. Ele descansa no alto dos galhos. Um momento raro de paz. Mais uma noite de sono perfeito. O pesadelo parece ter dado uma trégua. Um mês se passou desde a travessia. Ele abre caminho pela mata densa. O golpe de espada é firme. Eu continuei indo da escuridão total para a luz. Ele não busca o conflito por prazer. Só porque sinto vontade de lutar agora não significa que vou caçar. Sobrevivência exige cautela absoluta. Arriscar minha vida por diversão é loucura, mas os instintos são difíceis de controlar. O coração pulsa mais forte. Suponho que não posso evitar o desejo de lutar. Ele observa os arredores com frieza. As únicas vezes que caço são quando preciso de comida. O estômago reclama do esforço. Ah, estou ficando com fome. Uma fera alada surge no horizonte. O ataque é um relâmpago de aço. E o impacto é direto e fatal. A vitória traz uma recompensa valiosa. Quando posso obter um novo poder, ele extrai o núcleo brilhante da criatura. A essência dentro dos corpos dos monstros. Sem hesitar, ele consome
consome a energia pura. O poder flui por todo o seu ser. A adaptação é um processo constante. Comer isso me dá a chance de ganhar o poder do monstro. Ele sente os músculos se fortalecendo. Desde que comecei a comer isso, adaptar-me a este lugar ficou mais fácil. Ele revisa seus pertences sob a copa das árvores. Um detalhe chama sua atenção no cinto. E mais um fato que descobri é que ele segura uma placa de metal marcada. Este corpo parece pertencer a alguém com status de mercenário de terceira classe. As runas brilham fracamente sobre a luz. Pensando bem, eu consigo ler o que está escrito aqui. Ele encara o objeto com renovada esperança. Mercenário de terceira classe. O significado é profundo e urgente. A existência de um símbolo como este significa que existem pessoas vivendo em algum lugar deste mundo. O isolamento pode estar prestes a acabar. Ele corre em direção ao brilho entre os troncos. Eu vejo a luz. De repente, ele para bruscamente. Algo metálico brilha no chão coberto de folhas. O que é aquilo? Uma mandíbula de aço espreita o caminho. Uma armadilha. Isso significa o coração dispara com a possibilidade. Pode haver pessoas por perto. Ele atravessa a barreira de árvores. Uma construção surge diante de seus olhos. É uma casa. Ele se aproxima com cautela, batendo a porta. Tem alguém aí? Não tem ninguém em casa? O silêncio o recebe, mas algo na mesa o atrai. Isso é... Ele toca a capa de couro envelhecido. O título brilha com mistério. Isso é Crônicas do Reino Demoníaco? Ele folheia as páginas com avidez. A história deste lugar e os termos usados estão registrados meticulosamente. O conhecimento é a arma mais poderosa. Para eu sobreviver neste mundo, este livro é absolutamente necessário. Um estalo quebra o silêncio atrás dele. Uma sombra se projeta no chão da cabana. Um velho caçador aponta uma besta pesada. Quem é você? O cano da arma está fixo em seu alvo. Responda claramente, ou vou colocar um buraco na sua cabeça. A tensão no ar é quase palpável. Uma pessoa. Estou tão feliz em ver uma, mas... Ele avalia a situação rapidamente. Ele me confunde com um ladrão? Ele ergue as mãos em sinal de paz. Por favor, não entenda mal. Ele tenta explicar sua presença ali. Havia apenas uma casa nesta área remota, então entrei por curiosidade. Só isso. O velho não parece convencido e mantém a mira. Então caia fora. Não tenho negócios com você. Ele começa a recuar, mas seus olhos voltam ao livro. Sim, entendi. Mas por acaso, ele segura o volume com determinação. Você poderia me emprestar este livro? Eu quero lê-lo. Se precisar pagar um preço, eu pagarei. O olhar do velho Hector se torna gélido, e se eu recusar, o silêncio se prolonga por segundos eternos. A necessidade de sobrevivência fala mais alto que a moral. Eu preciso absolutamente deste livro para sobreviver aqui. Seus olhos brilham com uma luz perigosa. Nesse caso, então eu posso simplesmente me tornar um ladrão. Ele se prepara para o bote, a mão na caba da espada. Não sei o quão forte esse velho é, mas não sinto que perderia. A pressão no ambiente aumenta drasticamente. De repente, o velho abaixa a besta e suspira. Verdade, um ladrão não falaria em querer ler um livro. O clima hostil se dissipa em um instante. Prazer em conhecê-lo. Eu sou Hector. Ele relaxa a postura, surpreso com a mudança. Ele baixou a guarda. Ele decide se apresentar formalmente. Eu sou Kim Woo-jin. O velho franze a testa, confuso com o som. Gi-Mu-ji? Esse é um nome bem peculiar. Ele sorri sem jeito diante do mal-entendido. Apenas me chame de Jin, por favor. A barreira do idioma é evidente, mas superável. Meu nome deve ser difícil de pronunciar. Hector guarda a arma e encara o jovem. Tudo bem, eu entendo o que você está dizendo. Ele toma o livro de volta com cuidado. Mas este livro também é precioso para mim, então não posso emprestá-lo. O convite inesperado surge como uma luz. Se quiser lê-lo, fique aqui por um tempo e leia. O velho caçador propõe um acordo. Em troca, gostaria que ajudasse com tarefas simples. Ele aceita sem hesitar. Obrigado. A noite cai sobre a cabana isolada. O guisado borbulha no caldeirão quente. Ele finalmente encontrou um refúgio. E assim, ele passou a viver na casa de Hector. O velho parece ríspido por fora, mas o gesto prova sua bondade. Coma tudo. Ele sente o vapor atingir seu rosto. Sopa quente depois de tanto tempo. O sabor traz lembranças quase esquecidas. Está uma delícia. Ele olha para o anfitrião com gratidão. Hector pode ser um anjo. O sol nasce, trazendo novos desafios. Hector prepara seu equipamento de caça. Você vai sair hoje também? O velho assente com seriedade. Sim, hoje pode demorar um pouco. A busca do caçador é pessoal. Ele busca vingança pela queda de seus companheiros. Ele parece carregar o peso do passado. Hector parece ser bem forte, mas ele nota a tensão no rosto do velho. Vê-lo nervoso assim deve ser um monstro consideravelmente poderoso. Sozinho, ele mergulha nas páginas antigas. O conhecimento é a chave para o amanhã. Ele lê as crônicas com foco total. Todas as histórias começam no Império do Norte. Um rei cegado pela ganância. Ele tocou o portão de outro mundo, onde residiam verdades proibidas e poder imenso. E naquele dia, a calamidade começou. Olhares sombrios surgiram da escuridão. Monstros poderosos emergiram do portal. O Norte tornou-se um reino demoníaco em 9 anos.
A humanidade uniu forças em desespero, formaram a Aliança da Ordem, ergueram uma barreira para conter o avanço sombrio. Ele fecha o livro, pensativo. Como esperado, há muita informação útil, mas ele conecta os pontos em sua mente. Dizem que quanto mais fundo no reino, mais fortes são as feras. Pensando bem, os monstros ficaram mais fracos conforme eu ia para a luz, certo? Na floresta, Hector corre contra o tempo. Ele está ofegante, cercado pelo perigo. Como ele está em desvantagem numérica. Quão forte eu sou neste lugar? A alcateia de lobisomens avança com fúria. Hector ergue sua besta em um último esforço. Ele esquiva por pouco, sentindo a pressão. Os disparos cortam o ar, mas o inimigo é rápido. Ele recua, buscando espaço. Droga. O fim parece próximo. De repente, passos calmos ecoam no campo. Ele surge entre as árvores caminhando sem medo. Hector grita em desespero. Jin, corra! É perigoso aqui! Mas ele não recua. Ele avança com uma velocidade impossível. O olhar é gélido e focado. O confronto atinge seu ápice. A lâmina corta o ar com precisão absoluta. Movimentos curtos e letais. O inimigo é marcado pela batalha. A luta chega ao fim em um piscar de olhos. O silêncio retorna à floresta. Hector está em choque absoluto. Oh, meu Deus! A realidade desafia sua experiência. Ele derrotou o lobisomem com um único golpe? Ele limpa a lâmina com indiferença. O peso do confronto nem o abalou. Ele encara o velho caçador. Hector, a pergunta é feita com uma calma assustadora. Este monstro é considerado forte? Hector encara o jovem caçador com seriedade. Ele pergunta se Jin acha o lobisomem forte. A resposta do velho é pesada. É sim, incrivelmente forte. Jin absorve a informação com calma. Entendo. Ele olha para a floresta sombria à frente. Vou ouvir os detalhes depois que cuidar do resto. Uma matilha inteira surge rosnando entre as árvores. Jin avalia a situação com frieza. Eles não parecem tão fortes assim. São cerca de 40 criaturas cercando o local. Um descuido pode ser fatal. Ele traça um plano de impacto imediato. Em vez de enfrentar todos, ele vai direto na fonte. Vai cortar a garganta do líder para destruir o moral do grupo. Ele identifica o alvo na linha de frente. Um monstro de porte excepcional. É aquele ali. Jin salta com uma fúria controlada. O primeiro que eu preciso derrotar. O olhar dele brilha em um tom avermelhado. A pressão no ar esmaga a vontade dos monstros. O líder recua em choque absoluto. O medo se espalha como fogo pela matilha. Os lobos começam a ganir e fugir desesperados. Hector não consegue acreditar no que vê. Eles fugiram? Lobos conhecidos pela coragem? Jin observa o caos com total indiferença. Ele sabe exatamente como ler a situação. A luta chega ao fim sem esforço. De volta à cabana, o clima é de negócios. Hector aponta para os espólios sobre a mesa. Pelo menos 40 moedas de ouro. É a recompensa pela cabeça da fera. Jin fica surpreso com o valor. Isso é muito dinheiro? Hector confirma com um aceno sério. Com certeza. O suficiente para viver anos sem trabalhar. Jin sente o peso da nova realidade. Se um monstro desses vale tanto, ele sorri de canto satisfeito. Talvez a vida aqui seja mais fácil que os últimos 12 anos. Hector entrega o mapa e as provisões. Leve isso e vá para a Vila Pioneira. Ele orienta Jin a procurar um homem chamado Jacob. Jin hesita diante de algo tão valioso. Tudo bem você me dar algo assim? Hector é firme em sua gratidão. Você derrotou a fera. É o pagamento justo. O velho caçador tinha contas antigas com aquele monstro. Ele estende a mão em sinal de respeito. Obrigado pela vingança, Jin. Espero te ver de novo. Jin aperta sua mão com sinceridade. Obrigado por tudo. A jornada recomeça. Jin caminha pela estrada de terra com sua bagagem nas costas. O horizonte revela as muralhas de madeira. Então esta é a Vila Pioneira. Ele observa o movimento intenso. Nota que o lugar é bem abastecido para uma cidade pequena, mas sente o peso do ambiente. Todos os moradores parecem em estado de alerta. Ele se pergunta se é por ser um estranho. Ele entende o motivo de tanta tensão. Em um mundo devastado, as pessoas podem ser mais perigosas que monstros. Ele entra em uma taverna barulhenta. O cheiro de bebida e suor preenchem o ar. O taverneiro oferece uma cerveja, mas Jin recusa. Pergunta diretamente sobre o paradeiro de Jacob. Um homem de aparência duvidosa se identifica no balcão. Jin desconfia imediatamente. Esse cara é o Jacob? Ele tem cara de golpista. Ele explica que foi enviado por Hector. Diz que trouxe uma pele de lobisomem para vender. O homem salta da cadeira, surpreso. Pergunta se Hector realmente conseguiu derrotar um lobisomem. Jin percebe que tirou conclusões precipitadas. Decide não corrigir o mal-entendido por enquanto. Jacob analisa o material com olhos gananciosos. Ele confirma que é uma pele legítima e valiosa. O tom de voz de Jacob muda drasticamente. Ele sorri de forma sinistra para seus capangas.
Diz que sempre soube que o velho Hector conseguiria. De repente, Jim é cercado por homens armados. Ele mantém a calma e pergunta o que eles estão fazendo. Jacob veste a pele e mostra as garras de forma ameaçadora. Manda Jim ir embora enquanto ele pede educadamente. Ameaça tirar a vida do jovem se ele não sair. Jim suspira, decepcionado. Golpista. As faces não mentem, afinal. Ele questiona se Jacob sempre fez negócios dessa forma. Diz que Hector confiou nele para essa transação. Jacob encara Jim com um olhar frio. Manda o jovem calar a boca. Diz que simplesmente fez um investimento lucrativo. Jacob justifica sua traição friamente. Diz que Hector mora longe demais. Abastecê-lo trazia apenas prejuízo para os negócios. Ele precisa daquela pele valiosa agora. É a única forma de cobrir suas perdas. Jim encara o traidor em silêncio. A raiva ferve em seu sangue. Eu deveria acabar com ele aqui. Ele hesita por um breve momento. Não quer tirar uma vida por uma pele. Tenta manter a calma e ser paciente. Agradeça por eu ser um cara legal. Mas Jacob cruza a linha final. Ele joga o conteúdo do caneco no rosto de Jim. Diz para o garoto não ser esperto. Manda ele sumir dali antes que piore. Jim permanece imóvel, com o líquido escorrendo. Ele se levanta e caminha para a saída. Jacob solta uma risada de vitória. Escolha inteligente, garoto. Jim para bruscamente no meio do salão. Ele avisa o golpista com voz gélida. Se Jacob pretendia enganar um caçador, deveria ter mirado no pescoço, não nas costas. Jacob perde a paciência de vez. Diz que o garoto não valoriza a vida. Os capangas avançam com armas em punho. Morra! Jim se move como um lâmpago. Ele percebe algo importante agora. Eliminar tipos como eles não traz culpa. O contra-ataque é veloz e preciso. Ele esquiva e desfere impactos diretos. Jacob assiste a tudo em choque total. Ele não entende de onde veio esse monstro. Nunca viu alguém tão forte naquela região. Ele percebe que o fim está próximo. Jacob tenta fugir desesperadamente, mas um estrondo interrompe sua retirada. Um lobo vermelho surge no meio da vila. O pânico se espalha entre os mercenários. Jacob não entende como a fera entrou ali. Jim encara a criatura cara a cara. Ele reconhece aquele olhar azulado. Você é aquele lobo batedor de antes? Jim emite uma pressão esmagadora. Pergunta se a fera também quer ser derrotada. O lobo reage de forma inesperada. Ele começa a ganir e rolar no chão. Abana o rabo como um cão doméstico. Jim fica confuso com a cena ridícula. O que é esse comportamento de vira-lata? Jim percebe que tem uma nova ferramenta. Ele aponta para Jacob e seus homens. Dá uma ordem curta e fatal. Morda. A fera avança com velocidade total. O desespero de Jacob ecoa pela vila. Jim observa o desfecho com total frieza. Nada mal. O traidor está encurralado. O medo toma conta de Jacob. A fera avança sem piedade. O som do impacto ecoa pelo pátio. Ele se desespera com o peso do confronto. Droga, o que eu faço agora? Ele precisa escapar dessa situação. Acredita que Jim é apenas um idiota. Se eu pedir desculpas, ele vai deixar passar. Jacob se joga ao chão em humilhação. Implora desesperadamente por sua vida. Diz que fará qualquer coisa que ele mandar. Mas por dentro, o ódio consome sua mente. A vingança é seu único objetivo. De repente, uma lâmina corta o chão à sua frente. O impacto o faz paralisar de terror. Jim o encara com um olhar gélido. Ele ajusta suas luvas com calma absoluta. Esse maldito. Jim sente a raiva transbordar. Ele não aceita mais ser feito de bobo. Lembranças de outra vida surgem em sua mente. Um escritório cinzento e opressor. O gerente pedia para ele deixar passar. Dizia que a situação da empresa era difícil. Jim era bondoso e aceitava tudo. Mas a bondade virou sua própria prisão. O salário atrasava semanas, depois meses. Enquanto Jim sofria, o gerente se divertia. Ele era chamado de egoísta por cobrar o que era seu. Foi tratado como um capacho por tempo demais. Viver de mês em mês era um martírio. Ele aprendeu uma lição valiosa naquele mundo. E ele nunca mais a esquecerá. De volta à realidade, Jacob prepara o bote. Ele sorri de forma sinistra com uma adaga escondida. Salta com fúria, gritando para Jim morrer. Jim não se abala e se move com precisão. Diz que golpistas como ele não conhecem o remorso. O contra-ataque é fatal e definitivo. Jacob percebe o erro tarde demais. O confronto chega ao fim rapidamente. Jim permanece de pé, marcado pela batalha. Ele nunca mais será subestimado por ninguém. Agora, o foco muda para a fera. O lobo batedor observa cada movimento. Jim se pergunta o que fazer com ele. O animal decide segui-lo por conta própria. Ele solta uma bolsa pesada aos pés de Jim. Moedas de ouro brilham intensamente. Você quer vir comigo? O lobo reage com lealdade imediata. Jim faz um carinho na cabeça da criatura. Chama-o de esperto e sela a nova parceria. A noite passa tranquila na Vila Pioneira. Jim desperta em uma cama de verdade. Foi o sono mais profundo de sua vida. A manhã é tão refrescante que ele se sente leve. Ele lava o corpo marcado por cicatrizes de guerra. Reflete sobre os atos do dia anterior. Ele tirou vidas humanas pela primeira vez. E não foram poucas. No entanto, ele não sente culpa.
Questiona se é porque eles eram lixo, mas a verdade é mais profunda e sombria. A emoção que sentiu foi a mesma de caçar monstros. Foi a adrenalina do momento. Foi o puro prazer do combate. Ele sente que algo dentro de si está mudando. Pergunta-se se está amaldiçoado. Mas no fim, ele sobreviveu. E isso é o que importa. Uma coisa é certa para ele agora. Sua vida aqui será totalmente diferente. Ele não aceitará absurdos de ninguém. Jin caminha em direção ao horizonte com seu novo aliado. Ele viverá em abundância e poder. A verdadeira caçada está apenas começando. Vou apenas aproveitar o presente. Ele caminha com passos firmes. A quinta cidade pioneira surge no horizonte. Primeiro, vamos vender a pele. Ele para na entrada da floresta. Encara o lobo que o segue. Vira-lata, fique por perto e fora de vista. Segundo as crônicas, as regras são claras. Para receber a recompensa, o destino é um só, a aliança da ordem. Ele caminha pelas ruas movimentadas. Sente os olhares, mas mantém o foco. Será que é demais chamá-lo de vira-lata? Ele entra no imponente edifício. O atendente boceja, entediado com a rotina. Jin se aproxima do balcão. Aqui é a aliança da ordem? O homem se espreguiça sem interesse. Sim, é. O que o traz aqui hoje? Um estrondo ecoa no salão. Jin joga o enorme fardo sobre a mesa. O atendente recua, assustado com o impacto. Estou aqui para coletar a recompensa do monstro. O oficial analisa o material com desdém. Isso é apenas pele de cachorro. Ele avisa que o lugar não é para brincadeiras. Mas então, ele para bruscamente. O olhar muda para um choque total. Espere, segurem-se. Isso é pele de lobisomem? Ele encara Jin suando frio de nervosismo. Você capturou isso sozinho? A resposta vem com uma calma gélida. Sim, fiz isso agora há pouco. Jin aguarda em uma sala luxuosa. A porta se abre e o oficial retorna. Meu irmão, desculpe a demora. Explica que precisavam confirmar a autenticidade. A pele é legítima e de alta qualidade. Ele entrega uma bolsa pesada sobre a mesa. A recompensa está aqui. Por favor, verifique. Jin toca o couro da bolsa. É dinheiro suficiente para viver bem por anos. 6 ou 7 anos de puro descanso. Ele abre o pacote e o brilho o atinge. Sente um tremor diferente nas mãos. Não é o tremor da caça, mas o do triunfo. O dinheiro é definitivamente algo bom. O oficial hesita antes de Jin sair. Pergunta se ele aceitaria um novo pedido. Diz que tem um favor especial a pedir. Jin se vira, interessado no desafio. Uma missão? O homem explica que o problema é grave. Um monstro surgiu em uma pedreira próxima. A situação está causando uma dor de cabeça imensa. Os trabalhadores estão apavorados. Ninguém consegue entrar na mina de pedras de sangue. Sem mineração, o dinheiro parou de circular. A cidade inteira está à beira da ruína total. Dizem que é uma fera muito pior que um lobisomem. O oficial olha para Jin com esperança. Sinto que você poderia lidar com isso, irmão. Jin mantém o olhar fixo e direto. Que tipo de monstro é? O nome ecoa como uma sentença de morte. Matskull. A recompensa é uma fortuna de 70 moedas de ouro. Jin reconhece o nome imediatamente. Ele já leu sobre essa criatura nas crônicas. E o mais importante, ele já a enfrentou antes. Lembranças de um pesadelo brutal retornam. Um crânio endurecido e uma agressividade insana. Força e resistência incomparáveis a qualquer outra coisa. Jin sabe exatamente por que eles estão sofrendo. Levou um mês inteiro para ele vencê-lo pela primeira vez. Nesse processo, ele morreu 28 vezes. O oficial pergunta se ele acredita que pode vencê-lo. Jin abre um sorriso sombrio. Seus olhos brilham com uma luz escarlate. A confiança exala de cada poro. Claro, o destino da fera já está selado. Minha próxima presa já foi decidida. A pedreira é um abismo de pedras cinzentas. O ar aqui é pesado e gelado. Jin caminha solitário em direção à mina. Ouvi dizer que pararam de trabalhar por causa do Matskull. O silêncio do lugar é perturbador. A atmosfera sombria cria um arrepio na espinha. Definitivamente não é um lugar para ficar por muito tempo. Ele quer terminar o serviço o mais rápido possível. De repente, um grito corta o silêncio. Ei, espere um momento. Jin para e olha para trás. Um grupo de mercenários já está no local. O líder de cabelos vermelhos ergue as mãos. Pede desculpas, mas diz para Jin esperar sua vez. Diz que chegaram primeiro e estão se preparando para a batalha. Jin franze a testa, incrédulo. Querem que eu saia porque chegaram primeiro? Ele se pergunta desde quando existe fila para caçar monstros. A tensão sobe, mas o líder muda o tom. Sugere que Jin se junte ao time para caçarem juntos. Jin analisa a proposta com frieza. Recrutar um estranho assim, do nada? Ele pensa no tempo que perderia se esperasse o grupo terminar. Se eles vencerem, sua viagem terá sido em vão. Mas ele não quer uma luta desnecessária contra humanos. Ainda assim, a confiança é um artigo de luxo naquele mundo. Eu não posso confiar facilmente nas pessoas aqui. Ele encara o capitão com desconfiança. Pergunta por que querem trazê-lo, já que tem tanta gente. O homem ri, meio sem jeito, mas sendo direto. Diz que prioriza a segurança acima do desempenho. Afirma que Jin parece ser muito forte. Jin percebe que ele agora fala de forma formal. Esses caras são sempre fracos contra quem tem poder. Ele questiona como o homem
homem sabe que ele é forte? A resposta está logo atrás dele. Aquele lobo não estaria te seguindo se você não fosse forte. Jin se vira e fica em choque. O lobo batedor que deveria estar escondido apareceu. E pior, está sendo acariciado por uma bela mulher loira. Ela sorri enquanto faz carinho na fera. Diz que lobos são conhecidos por serem independentes. Nem a aliança da ordem conseguiu domesticar um. Acha incrível ver um seguindo um humano tão bem. Jin sente o peso da traição canina. Eu disse para ele se esconder. Quando foi que ele saiu? Ele percebe o motivo da lealdade súbita. Eles ofereceram carne, uma peça suculenta que nem Jin teve a chance de provar. O lobo ignora a dignidade e devora o banquete. Jin olha para a comida e seu estômago reclama. Faz quanto tempo que não como carne de verdade? A mulher, Claire, percebe o olhar dele. Pergunta com doçura se ele também está com fome. Nesse momento, a imagem dela brilha nos olhos de Jin. Uma deusa em quem eu posso confiar. Ele aceita o convite e entra na mina com o grupo. Lá dentro, o sabor o domina. A carne é deliciosa, suculenta e levemente picante. Nada se compara aos monstros que ele comia para sobreviver. A conversa flui entre as mordidas. Claire sugere que se apresentem formalmente. O capitão se apresenta como Jonathan, do grupo Black Marlin. Jin responde com seu nome real, mas logo corrige. Sou Kim Woo-ji. Não, apenas Jin. Eles chegam ao coração da pedreira, um enorme buraco circular com um brilho escarlata no fundo. Certo? Chegamos. É aqui que lutaremos contra o Mad Skull. Jonathan assume o comando com autoridade. Ordena que o time de armadilhas prepare as redes. Manda o time de lanças ocupar suas posições. O grito de prontidão ecoa pela caverna. Jonathan olha para a companheira. Claire, vamos começar também? Ela assente com seriedade. Claire abre um grimório antigo e a magia desperta. Luzes verdes e penas flutuam ao redor de Jin. Ele observa maravilhado, reconhecendo as histórias das crônicas. Claire entoa o cântico sagrado. Pede bênçãos sobre aquela terra em seu próprio nome. A habilidade é ativada. Feather Step. O corpo de todos fica leve e ágil. Jonathan elogia os bônus de Claire sempre impecáveis. O tempo de duração é curto, de 3 a 5 minutos. A pressão aumenta. O confronto contra o Mad Skull está prestes a começar. Jonathan avança com uma velocidade absurda. O efeito da magia envolve seus pés. Fiquem todos prontos. Ele desaparece na escuridão do túnel. Eu vou atrair o Mad Skull para cá. Jin observa o capitão com atenção. Jonathan, que parecia lento, agora é um relâmpago. A magia é realmente incrível, não é? Ele olha para Claire por um instante. Será que eu poderia usá-la se aprendesse? O clima na mina fica insuportável. Um dos mercenários grita para o grupo. Não há tempo para hesitar. A tensão atinge o limite máximo. O Mad Skull estará aqui em breve. Jonathan reforça o aviso com seriedade. Se uma única pessoa cometer um erro, todos morreremos. Fiquem atentos. Jin analisa a estratégia dos mercenários. Atrair o monstro para uma armadilha. Descarregar todo o poder de fogo de uma vez. Não é um plano ruim, mas ele conhece a fera melhor que ninguém. No entanto, essa estratégia funcionará contra ele? Passos pesados ecoam pelas paredes de pedra. Jonathan surge correndo desesperadamente. Equipe de armadilha! De repente, a escuridão é rompida. Uma criatura colossal e feroz aparece. Ele apareceu! O Mad Skull! As redes são lançadas com precisão. Puxem! Jonathan ordena o ataque imediato. Lanças! O impacto das armas atinge o monstro. A fera solta um urro de dor e fúria. Mas a força do inimigo é avassaladora. Os homens são arrastados pelo chão. Jin percebe o desastre iminente. Isso não é bom. Estamos sendo dominados. O caos toma conta da formação. Droga, segurem isso direito. Os mercenários entram em desespero total. Somos tantos e não conseguimos segurar um único monstro. A rede se rasga como papel. O Mad Skull se liberta com um movimento violento. Ele avança com uma fúria cega. Claire tropeça e cai, vulnerável. Isso é, a fera salta para o golpe final. O impacto estremece o solo da mina. Jin se lança à frente com velocidade total. Ele bloqueia o ataque direto, protegendo a aliada. O peso do confronto faz o chão rachar. Claire olha para cima em choque absoluto. Ela grita desesperada. Jin, é perigoso demais. Ele mantém a posição, inabalável. A pressão da fera é esmagadora. Mas ele não recua. Ele olha para trás com uma calma gélida. Não se preocupe. Um sorriso sombrio surge em seu rosto, porque eu sei exatamente, seus olhos brilham com a determinação de um caçador. Exatamente como derrubaram o Mad Skull. Ele encara a fera colossal. O olhar é frio e mortal. Jin salta com agilidade sobre-humana. O impacto é certeiro no topo da criatura. Ele aperta o cabo da espada. A tensão é absoluta. Ele sente o peso da batalha em suas mãos. Achei que tinha ficado mais forte, mas a fera ruge com uma fúria ensurdecedora. A força bruta do inimigo é inacreditável. Ele sente a pressão esmagadora. Esse Mad Skull tem um poder bruto incrível. De repente, um erro quase fatal. Droga, eu baixei minha guarda. Mas algo muda no ambiente. Penas brilhantes flutuam ao seu redor. Uma energia verde envolve seu corpo. Ele sente uma leveza repentina. Claire estende as mãos ao longe. Ela envia seu
suporte mágico. Eu vou ajudar também. Jin sente o efeito imediato do feitiço. O corpo parece não ter mais peso. Isso é um buff mágico? Ele se move como o vento. Parece que acabei de largar uma mochila de 30 quilos. Um sorriso surge em seu rosto. Com esse reforço, o plano se torna simples. Ele pode usar sua estratégia mais eficaz. Os mercenários tentam avançar. Jonathan pergunta se ele realmente conhece um jeito. Eles querem lutar ao lado dele, mas Jin grita com autoridade: "Não, fiquem para trás!" O capitão hesita, paralisado pela ordem. Por enquanto, é mais fácil sozinho. Ele se vira para o perigo iminente. Envolto pela aura mágica, ele avança. O conhecimento é sua arma secreta. Para derrubar esse monstro, basta entender sua natureza. Mesmo sendo chamado de Mad Skull, no fim, é apenas um porco. A fera investe com velocidade total. Ela corre em linha reta como um trovão. Jin observa o movimento com desprezo. O ponto fraco é óbvio. Mudar de direção é difícil para ele. O monstro colide contra as paredes de pedra. O impacto estremece toda a mina. Jin aproveita a abertura imediatamente. Ele vai pará-lo agora mesmo. Ele voa pelos ares, esquivando da investida. A fera derrapa no solo, perdendo o equilíbrio. O tempo parece parar. Jin analisa cada detalhe do corpo do inimigo. A vitória está ao alcance de sua lâmina. O buff é incrível. Ele não consegue me acompanhar. O monstro luta desesperadamente para reagir. Mas Jin já está no segundo passo do plano. Ele foca nas presas colossais. Elas são como espadas orgânicas. Essas presas servem como mãos para ele. Mas o aço não pode cortá-las diretamente. Elas são duras demais para um confronto frontal. Nesse caso, ele muda o ângulo do ataque. O alvo agora é o ponto mais sensível. Vou mirar no nariz. Um corte vertical atravessa o focinho da fera. O urro de dor ecoa pelas cavernas. A agonia do monstro aumenta a cada segundo. A dor intensifica cada movimento dele. Atacar se torna um fardo insuportável para a criatura. Jin não dá trégua. Ele se move como um vulto imparável. O destino do Mad Skull está selado. Você não terá outra chance de atacar. O golpe final é desferido com precisão cinematográfica. A luta chega ao fim. O grande caçador triunfa sobre a fera. Ele limpa o rosto marcado pela batalha. Um sorriso de satisfação surge em seus lábios. Jonathan e Claire correm para o local do barulho. Eles param bruscamente diante da destruição. O que aconteceu aqui? Eles procuram por Jin em meio aos destroços. De repente, o lobo batedor surge das sombras. Ele rosna, bloqueando o caminho. Claire recua, sentindo a pressão do animal. O animal emite um aviso sonoro poderoso. Ela percebe a intenção da fera imediatamente. Ele está nos dizendo para não interferir? O animal protege o território de seu mestre. Jin surge caminhando calmamente. Jonathan respira aliviado ao vê-lo vivo. Ele pergunta o que houve com o monstro lendário. Jin limpa os restos da essência que acabou de consumir. Ele não consegue resistir ao poder de um núcleo. Não existe mais nenhum Mad Skull agora. O tom de voz é calmo, mas imponente. Jonathan fica sem palavras. Jin aponta para a carcaça monumental atrás dele. Agora, tudo o que sobrou foi carne de porco. Jonathan está em choque absoluto. Ele encara o jovem caçador. Incrível! Você realmente fez isso sozinho. Derrubar uma fera dessa solo é inédito. Ninguém nunca ouviu falar de tal feito. De repente, o lobo batedor fica alerta. Ele fareja o ar com intensidade. Um rosnado baixo escapa de sua garganta. O chão volta a tremer. Outra criatura colossal surge das sombras. Jonathan saca sua arma imediatamente. É outro Mad Skull. Droga! Tinha mais um. Ele ordena que todos se preparem para lutar. Mas Claire percebe algo diferente. Ela pede para o grupo esperar. A fera não avança para o ataque. Ela caminha com cautela, protegendo algo. Ela tem filhotes? Pequenos javalis caminham ao lado da mãe. Eles soltam grunhidos inocentes no silêncio. A mãe olha para trás com um ar de pesar. Ela apenas quer proteger sua linhagem. Jin e o lobo observam a retirada. A fera decide deixar o local em paz. Jonathan abaixa a guarda, confuso. Eles estão apenas indo embora? Claire sente o peso daquele momento. Entende que ela buscava apenas um refúgio. Me sinto um pouco mal agora. Jin observa o horizonte em silêncio. Fica satisfeito por tudo ter terminado sem sangue. A noite cai na quinta cidade pioneira. A taverna local está em festa. Jonathan ergue os braços celebrando a vitória. Ninguém se feriu gravemente na missão. A alegria toma conta de todos os mercenários. Agora, o ponto alto da caçada. É hora de dividir os espólios de guerra. Claire olha para os sacos de ouro. A conta não parece bater. A recompensa original era de 70 moedas, mas ali tem muito mais do que o esperado. Jonathan solta uma risada vitoriosa. Diz que tudo foi graças à sua lábia. Ele informou que a missão foi muito pior. 2 monstros e vários filhotes perigosos. Ele exigiu um pagamento justo pelo risco. A recompensa subiu para 110 moedas. A tripulação vibra com a esperteza do capitão. Jin questiona a honestidade daquela ação. Afinal, eles nem lutaram
contra a mãe. Jonathan apenas sorri de forma malandra. Contei uma pequena mentira. Diz que se ninguém descobrir, vira verdade. Jim observa o grupo com curiosidade. Pessoas interessantes. Jonathan coloca a mão no ombro de Jim. Ele toma uma decisão justa e honrada. Diz que vai dar metade de tudo para ele. Pergunta se alguém no grupo se opõe. Jim fica surpreso com tamanha generosidade. O capitão afirma que todos estariam mortos sem ele. Diz para ele aceitar com um sorriso no rosto. O bônus extra permite que todos saiam ganhando. Os mercenários aprovam com sinais de positivo. Jim sente o calor daquele reconhecimento. Ele percebe que o buff e a armadilha ajudaram. Eles foram, de fato, uma grande ajuda. Parece que nem todo mundo aqui é ruim. Ele agradece e paga a rodada de bebidas. A taverna explode em comemoração. Enquanto todos bebem, Claire se retira. Jim pergunta para onde ela está indo. Ela responde que vai praticar sua magia. Praticar magia? Ele a observa meditando sob a lua cheia. Mesmo exausta da caça, ela não para. Ele fica impressionado com tamanha dedicação. O brilho mágico o fascina profundamente. Magia. Será que eu deveria aprender também? O desejo por um novo poder desperta em sua alma. Ele agora busca um novo poder. Claire pergunta se ele quer aprender magia. Ela garante que pode ensiná-lo com certeza. Jim fica surpreso com a resposta rápida. Ela diz que já queria lhe dar um presente. Jonathan observa, confuso com a situação. Claire não esquece o peso do último confronto. Diz que Jim a salvou quando Mad Skull avançou. Dá uma cutucada no capitão Jonathan. Afirma que ensinar magia é o mínimo que pode fazer. Jonathan abaixa a cabeça, sentindo o golpe. Claire é direta sobre seus princípios. Diz que se negaria a ensinar mercenários covardes, mas afirma que Jim é diferente de todos. Jonathan tenta intervir com a realidade. Avisa que magia não se aprende da noite para o dia. Diz que eles partem em apenas 2 dias. Claire sugere que Jim venha com eles. Jonathan hesita, mantendo a postura. Pergunta por que um caçador tão forte o seguiria. Diz que lobos bravos preferem a solidão. Teme que seja rude interferir na jornada de Jim. Jim observa a cena em silêncio. Pensa que na verdade não tem nada para fazer. Sente que Jonathan o força a manter as aparências. Devo contar uma pequena mentira? Ele pergunta qual o próximo destino do grupo. Jonathan revela a 4ª Vila Pioneira. Diz que ouviu falar de um grande trabalho por lá. Jim aproveita a oportunidade na hora. Diz que já planejava ir exatamente para lá. Pergunta se pode acompanhá-los na viagem. Pensa que poderá aprender magia no caminho. Jonathan e Claire trocam olhares vitoriosos. Nós o pegamos direitinho, eles pensam. O próximo destino está decidido. Um sorriso discreto surge no rosto de Jim. Eles iniciam a marcha rumo ao horizonte. Uma criatura colossal surge na estrada. O Tarrasque, uma fera domesticada para transporte. Jim observa a massa de carne e escudos. É absolutamente enorme. O treinamento começa sobre o luar. Aprender algo novo é sempre um desafio. Jim se esforça, mas o progresso é lento. A repetição é a parte mais dolorosa do crescimento. Mas ele já conhece bem essa dor. 12 anos de sofrimento no reino demoníaco o mudaram. Ele se tornou alguém muito mais resiliente. Ele persiste até que algo aconteça. De repente, uma centelha estala em sua mente. Ele sente uma energia diferente no ar. Claire comemora com entusiasmo. Isso, você finalmente sentiu a magia. Jim questiona se aquilo era humana. Levaram 10 dias apenas para sentir a energia. Ele percebe que o caminho será difícil. Claire admite que ele é um pouco lento, mas o resultado ainda é excelente. Muitos nunca chegam a sentir humana na vida toda. Agora, vamos para o segundo estágio. Ela retira frascos de sua bolsa de alquimia. Derrama um líquido azul brilhante em um cálice. Claire faz um pedido inesperado. Por favor, tire a roupa. Jim paralisa sem entender a situação. A noite está silenciosa e fria. Claire mergulha os dedos no líquido mágico. Ela pede licença e se aproxima. Jim sente o toque gelado em suas costas. Ela começa a desenhar símbolos complexos na pele dele. Ele pergunta o que ela está fazendo. Ela explica que está criando um caminho para a humana. O círculo mágico está completo e brilha intensamente. Claire avisa que vai injetar a energia agora. Pede para ele se concentrar e sentir bem. O impacto da energia atinge o corpo de Jim. Ele sente algo em uma escala totalmente diferente. Uma força mais espessa que o sangue corre em suas veias. Claire pergunta se ele consegue sentir. Jim confirma que algo flui dentro de si. Ele deu o primeiro passo para se tornar um mago. Claire explica as 3 etapas fundamentais: sentir o mana, armazená-lo e, por fim, utilizá-lo. Como o primeiro estágio foi vencido, a evolução continua. O poder de Jim está prestes a transbordar. Claire concentra toda a sua energia. Ela guiará o fluxo agora. Vou controlar o mana. Vou enviá-lo para o seu coração. Jim precisa estar preparado. Use a sensação de prender o fôlego. Ele deve criar um receptáculo em seu corpo. Jim foca em sua própria essência, preparando para armazenar o mana. Claire inicia o processo final. Tudo bem,
Então eu vou começar. O brilho azul explode ao redor deles. A energia flui intensamente pelo círculo, mas algo terrível desperta nas sombras. Uma figura monstruosa surge no abismo mental, uma mantis colossal e olhos vermelhos infinitos. Claire sente o calafrio percorrer sua espinha. O que é essa energia sinistra? Ela percebe que algo saiu do controle. O fluxo de energia se inverte bruscamente. Meu mana está sendo absorvido. O pânico toma conta de seus olhos. Não, todo meu mana será drenado assim. De repente, um movimento veloz. Uma cauda robusta envolve Claire. Ela é puxada para longe do perigo. O lobo vermelho surge imponente na clareira. O lobo vermelho? Ela olha para a fera com gratidão e dúvida. Será que ele sentiu o perigo e veio me ajudar? Jean desperta do transe subitamente. Ele olha ao redor, buscando por ela. Claire! Ele se aproxima, visivelmente preocupado. Você está bem? Claire permanece em silêncio, em choque. Ela ainda tenta processar a visão sombria. O que eu acabei de ver foi o mundo mental dele, o reflexo da alma moldado pela vida vivida, a natureza de uma pessoa em forma de mundo. Para ver tamanha presença sinistra em Jean, o clima fica pesado sobre a luz da lua. Claire precisa de respostas agora. Jean, por favor, me responda honestamente. Ela pergunta se ele consumiu núcleos internos. Jean fica confuso com o termo técnico. Claire explica os cristais nos corpos dos monstros. Ah, você quer dizer a essência de monstro? Ele confirma sem qualquer hesitação. Sim, eu as comi. Claire sente o mundo girar. Ela pergunta quando e quantos ele ingeriu. Jean responde com uma calma assustadora. Comecei a comer enquanto caçava monstros. Faço isso continuamente há 10 anos. Se quer um número, talvez milhares, ou dezenas de milhares. O rosto de Claire perde a cor. Jean percebe a reação exagerada dela. Por quê? Existe algum tipo de problema? Ela explode em um grito de puro desespero. É claro que existe um problema. Ela revela a verdade cruel deste mundo. Humanos comuns não sobrevivem a isso. Eles morrem ou se tornam monstros. Jean olha para o horizonte em silêncio. As cicatrizes em seu corpo brilham sob a lua. Seu olho assume um brilho escarlate intenso. A linha entre homem e fera nunca foi tão tênue. O que ele se tornou após 10 anos de caça? O karma é uma força implacável, também conhecido como a retribuição final. É a energia turva do reino demoníaco. Seres vivos que a absorvem mudam drasticamente. Eles ganham habilidades bizarras e sombrias. O núcleo de monstro é o centro disso, uma concentração pura desse karma acumulado. A lenda dos sacerdotes negros ressurge. Humanos que seguiam monstros como se fossem anjos. Eles eram chamados de loucos e insanos. Comiam núcleos e faziam sacrifícios terríveis. Claire observa Jean com um olhar profundo. Ela se pergunta se ele faz parte deles. Mas ele é sincero demais para ser um traidor. Ele abate uma criatura com um golpe, pega o núcleo e o consome imediatamente. Claire grita para ele parar agora mesmo. Avisa que ele teve sorte até aqui. Diz que ele pode perder a vida a qualquer momento. Jean para e reflete sobre o aviso. Eu sou a prova viva de que funciona. Ele questiona se a informação dela está errada, mas uma dúvida sombria surge em sua mente. Ele pensa no peso das vidas que tirou. Lembra que não sentiu nada ao derrotar humanos. O desejo constante de lutar o consome. Será que é por causa dos núcleos? Seu olho brilha com um vermelho sinistro. Ele decide que vai tentar parar. Claire faz uma ameaça definitiva. Diz que o uso de magia será impossível. Se ele continuar, o mana será bloqueado. Jean entra em desespero pela primeira vez. Eu não poderei usar magia? Claire não acredita no que ouve. Para ele, o poder parece mais importante que a vida. Ela explica a situação técnica do mana. A manifestação direta será difícil para ele, mas diz que ele ainda pode usar as artes de mana. Jean fica curioso com o novo termo. Artes de mana? A evolução de seu poder toma um novo rumo. Eles chegam à quarta cidade pioneira. O lugar é imponente e cheio de vida. A arquitetura é vasta e cinematográfica. Jean se surpreende com a quantidade de guerreiros. Jonathan avisa que o motivo é especial. Uma figura poderosa caminha pelo pátio. O cavaleiro sagrado Raymond aparece. Sua armadura brilha com uma luz divina. Jean sente uma pressão esmagadora vindo dele. Ele não é um humano comum. A aura do paladino domina todo o ambiente. Todos os mercenários recuam com respeito. O objetivo da reunião é revelado. Trata-se de um pedido do lobo inseto dourado. Jean pensa que é um monstro do deserto. Claire explica que ele é o maior negociante do mundo, um magnata com riquezas incalculáveis. Mas ele partiu subitamente há pouco tempo. Rumores dizem que ele foi eliminado, mas nada foi provado até o momento. Ele deixou 2 filhos como herdeiros. A missão agora é de extrema importância: transportar toda a fortuna para dentro da barreira. Transportar a fortuna de um magnata. Jean entende o motivo da multidão. A convocação ecoa pelo pátio. O grupo Black Marlin é chamado à frente. Jonathan está eufórico com o momento. Diz que a hora mais importante chegou. Puxa Jean para o centro das atenções. Apresenta seu trunfo para o Cavaleiro Sagrado.
Sagrado. Garante que Jin derrotou feras lendárias. Diz que ele até domesticou um lobisomem. Os mercenários ao redor duvidam. Dizem que Jin não parece tão forte. Um apelido estranho surge nos boatos. Eles o chamam de esmagador de cabeças. Jin fica confuso com o termo ridículo. Jonathan pede por ele aguentar um pouco. Diz que tudo vai acabar bem no final. O cavaleiro sagrado Raymond observa em silêncio. Ele define o pagamento. 100 moedas de ouro. A partida será ao nascer do sol. Jonathan comemora o valor altíssimo. Jin se surpreende com o pagamento. Acha muito dinheiro apenas para carregar malas. Jonathan explica como o mercado funciona. Metade é pelo trabalho duro, a outra metade é pelo peso do nome. Graças ao título de Jin, o lucro foi máximo. Diz que o apelido significa destruir o inimigo. Jin suspira, achando o nome de péssimo gosto. Mas a fama ajudará em seu objetivo real. Ele precisa aprender as artes de mana. A noite cai nos aposentos dos mercenários. O clima dentro da taverna é selvagem. Lutas e apostas preenchem o ambiente. Jin prepara suas bandagens com foco. Claire pergunta se ele ficará bem na arena. Diz que cavaleiros sagrados dominam a magia. Jin revela seu plano estratégico. Ele vai atrair a atenção do paladino. Afirma que tem algo em mente para hoje. As crônicas dizem que cavaleiros buscam força. Se ele for reconhecido, receberá o que quer. Jin entra no ringue com determinação. Diz que não será difícil vencer esse desafio. Ele vai arriscar sua reputação no combate. O primeiro oponente avança com fúria. Jin se move com uma velocidade superior. O impacto é preciso e devastador. Ele domina a luta com movimentos secos. O inimigo cai, derrotado facilmente. A multidão vai ao delírio com o show. O próximo desafiante salta para a briga. Raymond observa tudo enquanto bebe. Jin percebe que o olhar do cavaleiro mudou. O plano está funcionando, ele pensa. Mas apenas atenção não é suficiente. Ele precisa de um reconhecimento absoluto. Diz que o verdadeiro show começa agora. Ele derrota um após o outro sem cansar. Dezenas de guerreiros caem ao seu redor. Ele quer que o cavaleiro questione sua origem. Ele prevê o próximo passo do paladino. Raymond ordena que seu aprendiz lute. Rex olha para Jin com total desprezo. Acha um insulto enfrentar um simples mercenário, mas Jin sabe que este é o momento chave. Diz que as coisas realmente começam aqui. O olhar de Jin queima com uma luz vermelha. Ele solta uma resposta inesperada. Eu recuso. É assim que a negociação pelo poder começa. O dormitório dos mercenários está sob a luz da lua cheia. O clima é de pura expectativa. Claire e Jonathan observam em silêncio. A tensão é quase palpável. A multidão entra em choque. Rex, o aprendiz, explode de raiva. Por que você recusa? O cavaleiro sagrado Raymond mantém a calma. Ele encara o jovem caçador. Você está ferido em algum lugar, talvez? Jin levanta a mão enfaixada. A resposta é curta e direta. De forma alguma. Raymond não entende a hesitação. Então, por que está recusando o duelo? Jin se mantém firme no centro da arena. Cavaleiro sagrado, eu sou um mercenário. Um mercenário que persegue dinheiro e poder. Lutar por honra não está em seus planos. Não posso lutar de graça contra um aprendiz. Um sorriso surge em seu rosto. Então, vamos fazer uma aposta. Raymond estreita os olhos, interessado. Para uma aposta ocorrer, ambos devem querer algo. Ele questiona o valor do mercenário. Existe algo que possamos querer de você? Jin não se intimida com a provocação. Ele alcança sua bolsa pesada. Posso não ser uma figura grandiosa para sua reputação. O brilho do metal ilumina o local, mas eu tenho uma quantidade absurda de dinheiro. Ele exibe o ouro para todos verem. A taverna explode em gargalhadas e insultos. Esse bastardo louco! Apostar contra a honra de um cavaleiro sagrado? Eles acham que Jin está indo longe demais. Rex range os dentes, furioso. Esse maldito! Raymond coloca a mão no ombro do pupilo. O cavaleiro sagrado toma uma decisão. Não precisamos do seu dinheiro. Ele encara Jin com um olhar profundo. Em vez disso, ele faz uma proposta inesperada. Sobre qualquer dano sofrido durante a luta, vamos concordar em renunciar a toda a responsabilidade. É isso que nós queremos. Jin mal consegue conter a satisfação. Pensar que não terei que pagar um acordo, seu instinto de batalha desperta com força. Posso bater nele o quanto eu quiser. Ele aceita o desafio com entusiasmo. Eu aceito. Direi o que eu quiser quando o duelo terminar. Os dois oponentes se posicionam na arena. O público está em chamas. Vá com tudo, esmagador de cabeças. Apostei toda a minha fortuna em você. Jonathan e Claire observam com preocupação. Jin, dê um sinal se ficar perigoso. A confiança dele é absoluta. Não se preocupe, eu vou vencer. Rex olha para seu mestre no bancal. Até onde devo ir? Raymond dá a ordem final. Dê tudo o que tiver. Ele sabe que Jin não é um alvo fácil. O aprendiz aceita a ordem com determinação. Sim, entendido. A energia começa a vibrar ao redor de Rex. Uma aura dourada envolve seu corpo. A multidão reconhece o poder imediatamente. Oh, isso são artes de mana? Vença isso, cavaleiro sagrado. O ataque de Rex é um borrão de velocidade. Jin mal tem tempo de reagir. A velocidade dele é de um nível diferente. O impacto é brutal e preciso. Uma força refinada e poderosa. Jin sente o peso do golpe em seu rosto. A realidade do combate é dura. Se eu levar um golpe limpo desses, ele percebe que sua vida corre perigo real. Eu poderia realmente morrer. Mas em vez
vez de medo, ele sente empolgação. Artes de mana, hein? Interessante. Rex não dá descanso e continua a ofensiva. A sequência de golpes é avassaladora. Jin esquiva e bloqueia como pode. O aprendiz para por um breve segundo. Você disse que seu nome era Jin? Rex prepara seu golpe mais forte. A energia se concentra em seu punho. Você pode ser um mercenário renomado, mas o olhar dele é de puro julgamento. No fim, você é apenas uma fera selvagem. Ele avança para encerrar o confronto. Vou fazer você se arrepender de menosprezar um cavaleiro. A multidão murmura em choque. O esmagador está sendo acuado? Mesmo sendo um aprendiz, um cavaleiro sagrado é de outro nível. Os apostadores entram em desespero. Droga, vou perder todo o meu dinheiro? Claire observa com o coração apertado. Jin. Raymond observa tudo em silêncio absoluto. Rex desfere um golpe potente. O impacto é seco e pesado, mas Raymond sente algo estranho no ar. Aquele homem. Nas outras lutas, ele vencia com um único golpe. Por que seus movimentos agora são tão passivos? Será que ele tem algo na manga? Rex explode em fúria. Hurrá! O punho envolto em mana brilha intensamente. Ele avança para o golpe final. Jin se move no último milissegundo. Impacto violento. A poeira sobe e pedaços de madeira voam. Insano! Esquivei! A multidão não acredita no que vê. Jin desviou e bloqueou as artes de mana com as mãos nuas. Isso é sequer possível? Jin limpa o rastro de sangue no canto da boca. Um sorriso sombrio surge em seu rosto. Com isso, acho que terminei de medir o poder de combate dele. Ele cerra o punho com uma pressão esmagadora. Devo verificar a durabilidade dele agora? O contra-ataque é um trovão. Um soco direto e brutal atinge o estômago de Rex. O aprendiz perde o ar instantaneamente. Kill! Raymond arregala os olhos, surpreso. Rex foi atingido por um soco normal, mas sua expressão é de agonia total. Não me diga que esse homem... Rex cai de joelhos, tossindo desesperadamente. Raymond finalmente entende a verdade. Jin não estava esperando por uma abertura. Ele estava apenas saboreando a luta. Ele estava testando o seu oponente como um brinquedo. Jin encara a presa caída. Bati forte, mas ele ainda está aguentando. Ele se pergunta se é graças às artes de mana. A curiosidade do caçador desperta. Estou curioso. Quantos golpes mais você consegue suportar? Ele caminha lentamente para continuar o massacre. Raymond intervém imediatamente, segurando o ombro do pupilo. Pare, é a perda dele. Ele reconhece a derrota de Rex diante de todos. Nós concederemos o que você quer, como prometido. Então vamos encerrar por aqui. Jin suspira, visivelmente decepcionado. Eu estava apenas começando. Que estraga prazeres. Mas no fundo, ele sabe que triunfou. Bem, ainda assim, meu plano foi um sucesso. A arena explode em gritos de vitória. Uauá! Como esperado do esmagador de cabeças. Eu acreditei em você, seu bastardo. Enquanto isso, a noite cai sobre a mansão do Lobo de Ouro. Um lugar de luxo e excessos. Lá dentro, os filhos do magnata se entregam à gula. Derek e Cedric devoram um banquete sem fim. Derek reclama da demora para cruzar a barreira. Diz que levará 10 dias e amaldiçoa a aliança da ordem. Depois de todo o dinheiro que jogamos neles, como pode levar 10 dias? Cedric responde com desdém, enquanto mastiga. Diz que é assim que aqueles bastardos operam. Eles são sempre só conversa e nada de substância. Derek para de comer por um momento, sentindo o medo. Mas ficaremos bem até lá? Cedric não tem respostas, apenas resignação. O que mais podemos fazer? Eles olham para o seu reflexo na escuridão. As costas dos irmãos estão cobertas por bolhas azuis pulsantes. Uma infecção demoníaca que devora a carne. O karma está cobrando seu preço. As artes de mana, uma técnica de puro poder. Utilizar a energia como parte do corpo. Fortalecer músculos e armas ao limite. Qualquer um com talento pode usar, mas a proficiência muda tudo. Lord Raymond se prepara. Ele saca a lâmina com elegância. Corte de fogo sagrado. O golpe é devastador e preciso. Árvores colossais caem como gravetos. O impacto estremece o solo. Raymond guarda a espada em silêncio. Rex assiste em êxtase total. Como esperado de Lord Raymond, você é simplesmente radiante. Diz que ele é a esperança dos cavaleiros. Pergunta como ele pode ser tão perfeito. Raymond responde de forma seca. Afaste-se, Rex. O aprendiz obedece imediatamente. Sim, entendido. Continue o bom trabalho. Jin observa a cena com desdém. Sinto que já vi isso em algum lugar. Ele lembra de um cachorro abanando o rabo. Jin questiona a técnica de Raymond. Parece mais forte que a do aprendiz, mas ele ainda tem suas dúvidas. Ele não deveria conseguir isso sem técnica. O treinamento recomeça para Jin. Raymond foca no ensino direto. Já mostrei em primeira mão. Foque de novo. Jin assente em silêncio. O cavaleiro explica o processo físico. Veia saltando, músculos contraídos. Você está segurando o mana nos músculos. Jin fecha os olhos e se concentra. A sensação é familiar para ele. A
Até aqui é como Claire me ensinou. De repente, algo muda drasticamente. Tem muito mana fluindo por mim. Ele não entende de onde veio tudo isso. Desde quando tenho tanto poder interno? Ele lembra do toque de Claire, um fluxo calmo e leve de energia. Isso é o mana da Claire? Raymond dá a ordem para começar. Agora consuma esse mana gradualmente. Jin começa a se mover. Raymond paralisa em choque absoluto. O mana de Jin muda de cor. Uma aura roxa e sombria o envolve. Ele está usando artes de mana agora? Raymond sente um calafrio na alma. O que é esse mana tão sinistro? A cor do mana reflete o mundo mental. Ter um mana tão sombrio assim, ele questiona o que existe dentro de Jin. Jin executa movimentos rápidos e letais. A energia negra corta o ar com fúria. Ele sente que sua proficiência ainda é baixa. Acha o esforço ineficiente por enquanto, mas ele abre um sorriso satisfeito. Isso é legal pra caramba. Ele mal pode esperar pela luta real. A jornada continua em grandes bestas. Tartarugas gigantes carregam a caravana. Claire se aproxima dele, radiante. Você já dominou as artes de mana? Diz que é inacreditável e incrível. Jin agradece a ajuda dela, mas ele nota algo diferente nela. Você tá bem? Senti seu mana em mim. Claire sorri e tenta desconversar. Ah, eu tô bem. Diz pra ele considerar como um presente. Jin sabe que não foi algo simples. Foi muita energia para ser ignorada, mas graças a isso, ele evoluiu rápido. Lord Raymond observa do seu cavalo. Inacreditável. Comemorando pelo básico, Jin olha sem entender o comentário. Rex aproveita para provocar novamente. Não relaxe no seu treinamento. Manda Jin ser grato pelo tempo de Raymond. Diz que ele não deveria gastar tempo com alguém assim. Jin sente o estresse subir. Por que ele tá falando essas besteiras? Pensa que Rex ainda está com raiva da derrota. O tédio de Jin desaparece na hora. Perfeito. Eu tava ficando entediado. Ele decide que vai ferir o ego do aprendiz. Vou arranjar uma briga. A mão de Jin atinge o cavalo com força. A confusão está prestes a recomeçar. O cavalo relincha desesperado. Rex luta para manter o controle. Raymond pede paciência ao caçador. Promete manter o aprendiz na linha. Jin apenas lamenta em pensamento. Que pena, eu queria continuar. De repente, um estrondo violento. A comida voa pelos ares. Os gritos por fome são desumanos. Tragam mais rápido, estou faminto. O caos se instala na caravana. Raymond diz para ignorar a cena. Chama aquilo de capricho dos patrões. Mas Jin sente o cheiro do perigo. Não é apenas estresse. É algo muito mais sombrio. Quanto mais eles devoram, mais a energia sinistra aumenta. Algo está para explodir de dentro deles. Tenham um pressentimento ruim sobre isso. O aviso vem tarde demais. Um rugido ensurdecedor quebra o silêncio. O tarrasque colossal entra em colapso. O transporte dos clientes está fora de controle. O que está acontecendo agora? O pânico toma conta dos mercenários. Os filhos do magnata estão lá dentro. Raymond e Rex avançam com tudo. A segurança dos clientes é a prioridade. Derrubem a fera, mesmo que precisem matá-la. O impacto da queda estremece o solo. O abrigo é rasgado como papel, mas o que surge dos destroços não é humano. Uma boca gigantesca e repleta de dentes. Um grito que gela a alma de todos. Claire recua em terror absoluto. Isso é uma abominação. Jin questiona o significado daquele horror. O karma demoníaco consumiu a humanidade. O homem se transformou em um monstro puro. Raymond não hesita em lutar. Ele salta com a lâmina em chamas. Querte de fogo sagrado. O golpe atinge o centro da criatura. O impacto é devastador e preciso. Rex avança para encerrar o confronto. O grito de batalha ecoa na floresta, mas o horror desafia a lógica. O corpo se regenera em segundos. A carne volta ao lugar instantaneamente. Raymond entra em choque total. Espere, Rex, saia daí! O aviso não chega a tempo. A sombra da fera encobre o aprendiz. Rex olha para cima, paralisado de medo. Droga! O contra-ataque é rápido demais. O impacto atinge o braço com força. A defesa do aprendiz é totalmente quebrada. O desespero agora comanda o campo de batalha. O caos consome o campo de batalha. Raymond grita o nome de seu aprendiz em desespero. Rex! O impacto é violento e imediato. O cavaleiro é marcado pela batalha. O choque atinge a todos ao redor. Jin observa a cena, surpreso. Claire e Jonathan não acreditam no que vem. Raymond range os dentes de raiva. Maldição. Ele ergue sua lâmina em chamas. O golpe é desesperado e poderoso. Corte de fogo sagrado. A besta ruge em agonia profunda, mas o peso do confronto é imenso. Raymond é lançado para trás com força. Ele tenta alcançar o aprendiz caído. Rex, aguente firme! Eu vou te salvar logo! Tentáculos sombrios o prendem no chão. A pressão é sufocante e perigosa. Raymond se recusa a aceitar o fim. Você não pode desistir! Jin aperta a mandíbula com fúria. A determinação queima em seu olhar. Ele avança como um vulto imparável. Um golpe preciso corta as sombras. Ele resgata o cavaleiro no último instante. Raymond desaba, temporariamente fora de combate. O desespero se espalha entre os mercenários. O cavaleiro sagrado caiu. Será que vamos todos perecer aqui? Jin encara a abominação cara a cara.
Ele sabe a verdade terrível agora. Aquele monstro já foi um ser humano. Uma dúvida sombria cruza sua mente. Se eu continuar consumindo núcleos, será que vou me tornar isso um dia? Ele balança a cabeça para afastar o medo. Refletir agora não trará a vitória. Eu preciso eliminar essa coisa primeiro. O combate se torna uma dança mortal. A besta se cura de cada ferimento direto. Digestão incrível, regeneração infinita. Jim percebe que a força bruta não basta. Nesse ritmo será uma luta de exaustão. Ele precisa encontrar uma fraqueza agora. De repente, um reforço inesperado surge. Lanças cortam o ar com precisão absoluta. Jonathan e os mercenários avançam com tudo. Nós também vamos ajudar, Jim. Claire ergue seu grimório e a luz brilha. A magia purifica o ar carregado. Que sua espada destrua o mal. O efeito no monstro é imediato. A regeneração da fera começa a falhar. A magia está bloqueando a cura rápida. Não deixem as partes se unirem. Temos que fazer o nosso trabalho. Jim abre um sorriso discreto e confiante. Nada mal. Achei que estariam morrendo de medo, mas a calmaria dura poucos segundos. A energia da criatura muda subitamente. O ar fica pesado e eletrizante. A energia dele acabou de mudar. O horror se revela em sua forma final. Gritos desumanos ecoam por toda a floresta. Rostos humanos surgem nos ombros da fera. Não pode ser. Faces nos ombros dele? A verdade é revelada com crueldade extrema. Aqueles são os filhos do besouro dourado. O verdadeiro pesadelo está apenas começando. Tentáculos negros chicoteiam o ar com fúria. A besta ataca sem qualquer piedade. Os mercenários praguejam diante do horror. O monstro recupera sua carne perdida rapidamente. Ele roubou cada pedaço de volta para si. A regeneração desafia a lógica da batalha. Jonathan grita, preocupado com o aliado. Pergunta se Jim ainda está de pé. Jim afirma que está bem, mas alerta. Diz para todos terem cuidado absoluto agora. Aquela coisa ficou muito mais poderosa. Tudo mudou quando os rostos surgiram. Jonathan pergunta o que devem fazer agora. Jim é direto e totalmente calculista. Diz que precisam fatiar a fera continuamente. Diz que o núcleo surgirá se cortarem bastante, mas admite que a regeneração é um problema. Jonathan sorri e faz um sinal positivo. Diz para Jim não se preocupar com isso. O bando já aprendeu os padrões de ataque. Jim aceita o desafio com confiança total. Diz que vai cortá-lo até seu coração cansar. Ele vai usar suas novas artes de mana. Uma aura roxa e densa envolve sua lâmina. A pressão no ar se torna insuportável. Lá vou eu. Ele avança como um vulto de sombras. Movimentos precisos, impacto direto e letal. A lâmina corta a abominação sem hesitação. O monstro ruge em sua agonia final. Jim mergulha no centro do horror e ataca. Ele segura o brilho azul intenso em suas mãos. Diz com frieza que tudo finalmente acabou. O cansaço domina os guerreiros sobreviventes. Ofegantes, eles tentam recuperar o fôlego. Claire cuida de Raymond, marcado pela batalha. O silêncio é quebrado por gritos de alegria. Eles celebram a vitória contra o impossível. Dizem que a reputação deles vai disparar. Jim elogia o excelente trabalho de todos. No entanto, um olhar sombrio os vigia. Uma mulher misteriosa observa entre as árvores. Ela lamenta o fim de Derek e Cedric. Diz que eles eram inúteis como o pai. Ela chama os filhos do magnata de pobres coisas. Chora por sua incompetência e inutilidade total. De repente, ela nota o homem solitário. Pergunta quem é o guerreiro que venceu. Questiona por que ele está pegando o núcleo. A curiosidade dela brilha com um perigo novo. Quem é Jim, aos olhos do mundo sombrio? O destino de todos acaba de mudar. A floresta está silenciosa, mas a mente de Jim é um caos. Ele devora mais um núcleo demoníaco. A energia invade seu corpo de uma vez. Mas algo está muito errado. Ele fecha os olhos e se sente perdido. Ele se pergunta onde exatamente ele está. Ele percebe que aquelas são as memórias de alguém. Uma visão nítida e cruel toma sua mente. Um homem gordo está amarrado a uma mesa de pedra. Uma mulher misteriosa fala com extrema frieza. Ela diz que a morte do pai dele, o besouro dourado, foi apenas o resultado de sua própria incompetência. O homem amordaçado tenta gritar em desespero. A mulher exige resultados imediatos. Diz que se ele quiser viver, precisa provar o seu valor. Ela quer ver o quão especial ele é. Quer saber se ele merece estar ao lado dela. Ela segura um frasco com um líquido azul brilhante e derrama o conteúdo direto no olho do homem. O horror é absoluto. Veias negras saltam pela pele dele. Os gritos abafados e desesperados ecoam pela visão. Jim desperta em choque total. Seu corpo rejeita a energia abruptamente. Ele cai de joelhos e vomita violentamente na floresta. Ele ofega, tentando recuperar o fôlego e a razão. Isso acontece muito raramente. Ele sabe que consumir um núcleo às vezes concede o poder da fera, mas às vezes também absorve as suas memórias. Jim percebe o perigo real disso. Ele conclui que esses núcleos estão cheios de efeitos colaterais.
Aquelas eram as memórias dos filhos do Besouro Dourado. Essa mulher colocou algo nos olhos deles e os transformou em monstruosidades. Ele se lembra de uma regra oculta deste mundo. A mulher havia dito que humanos precisam ser afetados por karma para se tornarem feras. Jin deduz rapidamente. Se for assim, aquele líquido continha karma puro. O suor escorre pelo rosto dele ao entender a verdade. Aquela mulher só poderia ser uma sacerdotisa das trevas. Nesse instante, a maga Claire aparece o chamando. Ela avisa que eles precisam partir agora mesmo. Jin vira o rosto ainda pálido e suando frio. Claire percebe o estado dele na mesma hora. Ela pergunta por que ele está suando tanto. Questiona assustada se aconteceu alguma coisa. E logo sua suspeita fala mais alto. Ela pergunta se ele por acaso comeu outro núcleo. Jin hesita por um instante. Ele se pergunta internamente se deve contar aos outros. Mas como ele explicaria isso? Como diria que viu as memórias de uma fera demoníaca como um efeito colateral do núcleo? Ele pensa que dizer algo desnecessário agora só causaria mal-entendidos. Ele toma sua decisão. Responde para Claire que não foi nada. Ele prefere manter tudo em absoluto segredo por enquanto. Mas ele não sabe o que se esconde nas sombras. A própria sacerdotisa das trevas observa tudo de longe. Ela murmura intrigada com a cena. Se pergunta se Jin está escondendo alguma coisa. Ela acha fascinante um cara que devora núcleos crus estar fazendo o mesmo trabalho que a aliança do culto. Um sorriso perigoso e carregado de malícia surge em seu rosto. Ela confessa estar muito curiosa. E se pergunta o que vai acontecer no futuro. Quando eles se encontrarem de novo, eles serão aliados ou inimigos mortais. O tempo passa e o clima muda drasticamente. O cenário agora é de luto profundo. Uma espada marca um túmulo de pedra improvisado. O líder dos Cavaleiros Sagrados faz a sua prece final. Ele reza para Ea, a deusa da harmonia. Ele diz que o aprendiz Rex era mais corajoso que qualquer um e que dedicou toda a sua vida à paz. Ele pede aos céus que olhem por ele, para que a sua morte não tenha sido em vão. Jin observa a despedida em silêncio absoluto. Ele lamenta a perda. Pensa que eles lutaram apenas uma vez, mas Rex parecia ser tão jovem. Uma verdadeira pena, mas o momento de luto e respeito dura muito pouco. O vento sopra forte. O Cavaleiro Sagrado levanta a cabeça e arregala folhos. O choque toma conta do rosto dele. Ele entra em desespero e grita. O silêncio é quebrado por um grito de choque. Um lobo vermelho surge no alto da pedra. A fera rosna de forma ameaçadora. Os cavaleiros sagrados caem de joelhos imediatamente. Eles gritam seus profundos agradecimentos em uníssono. Jin olha para aquilo sem entender nada. Ele pergunta o que eles estão fazendo de repente. O líder dos cavaleiros responde com pura devoção. Diz que está expressando sua imensa gratidão. Ele agradece pelo conforto de Ea, a deusa da harmonia. Jin fica apenas mais confuso com a cena. O líder explica com os olhos brilhando. Diz que o lobo vermelho é o companheiro mais próximo de Ea, a mesma deusa que o culto deles venera. Lá no alto, a fera apenas boceja de tédio. Mas o cavaleiro continua cego pela fé. Diz que a aparição do lobo vermelho naquele exato momento tem um significado. Pergunta se não seria um sinal de que a deusa os está confortando. Jin suspira e corta o clima místico. Ele avisa que aquilo é apenas o seu vira-lata. O líder reage com raiva e extrema indignação. Grita que isso é uma blasfêmia imperdoável. Como ele ousa chamar um lobo vermelho de vira-lata? Ele afirma que aquela fera demoníaca nunca poderia ser domada. Nenhuma espécie como aquela aceitaria um dono. Jin percebe que o homem nunca vai acreditar nele. Sua expressão fica séria e totalmente dominante. Ele chama pelo lobo diretamente com um tom de ordem. Manda ele parar de brincadeira e descer ali agora mesmo. A pressão na voz de Jin é absoluta. A fera sente o peso da ordem e recua com medo. O lobo salta da rocha em um piscar de olhos. Ele cai perfeitamente ao lado do seu mestre. Os olhos do cavaleiro sagrado quase saltam do rosto. Ele gagueja totalmente incrédulo e chocado. Diz que Jin estava mesmo dizendo a verdade. Ele murmura que o lobo vermelho é uma fera indomável. Até mesmo o culto inteiro falhou em domesticar um. Como um mero indivíduo poderia conseguir tal feito? Jin responde de forma simples e muito direta. Conta que apenas matou um lobisomem um tempo atrás. E depois da luta, a fera começou a segui-lo por toda parte. Ele segura a pata do lobo com tranquilidade. O cavaleiro solta um longo suspiro derrotado. Ele se pergunta internamente quem diabos é aquele cara. Mas o clima logo volta a ficar pesado. O líder do culto olha para Jin seriamente.
Ele pergunta se pode lhe pedir um favor. Diz que se o lobo vermelho ainda não tem um nome, ele implora para que Jim o chame de Rex. Ele explica os seus motivos com profundo respeito. Primeiro, parece muito errado chamar uma fera demoníaca de vira-lata, principalmente uma criatura tão reverenciada pelo culto deles. Segundo, ele quer que a vontade do jovem Rex viva, o aprendiz que lutou bravamente contra todo o mal, aquele que tinha o objetivo único de purificar os reinos demoníacos. A lembrança da batalha amarga pesa no ar. Ele diz que Rex nunca largou sua espada até o último suspiro. Ele pede com a voz embargada e cheia de dor que o lobo carregue esse legado adiante sob o nome de Rex. Jim pensa sobre o peso dessa herança. Ele vira o rosto e encara os olhos azuis da fera. Ele pergunta se o lobo está de acordo com isso. A fera compreende e assente lentamente com a cabeça. Jim aceita a resposta do companheiro. Diz que se ele concorda, então está resolvido. Ele avisa ao líder que entendeu o pedido perfeitamente. A partir daquele momento, ele chamará o lobo vermelho de Rex. O cavaleiro sagrado agradece com a alma aliviada, mas a paz do momento é brutalmente interrompida. Passos pesados ecoam sorrateiramente pela terra. Uma voz antiga e calma corta o vento. Alguém pergunta se chegou em um momento constrangedor. Todos ao redor congelam no mesmo instante. O cavaleiro sagrado arregala os olhos em choque. Ele gagueja uma única palavra de reverência. Ancião? Jim estreita o olhar e avalia a forte presença. Ele pensa na verdadeira importância daquele título. Um ancião seria uma das maiores autoridades de toda a região. A tensão atinge seu ápice imediato. O ancião Bow da terceira cidade pioneira surge em seu caminho. O ancião Bow se aproxima em silêncio, um dos homens mais poderosos da região inteira. A pressão no ar fica sufocante. O líder dos cavaleiros se curva em reverência. Ele saúda a chegada do ancião. O velho homem pede desculpas sinceras. Lamenta interromper o triste funeral do aprendiz. Raymond responde que não há qualquer problema, mas a dúvida aperta o seu coração. Ele questiona o que trouxe o ancião ali. O velho revela o seu propósito frio. Veio investigar a morte dos filhos do magnata. O sangue de Raymond ferve de imediato. Ele não consegue esconder sua extrema indignação. Pergunta se eles ainda eram os principais suspeitos. Jim estreita os olhos e analisa a situação. Sua mente trabalha de forma muito rápida. A desconfiança sobre os mercenários fazia total sentido. Afinal, o cliente morreu transportando muita riqueza. Raymond tenta defender o seu grupo. Pergunta se as evidências não eram suficientes. O ancião concorda de forma muito calma. As evidências no campo de batalha eram fartas. Porém, um detalhe crucial continuava um mistério. Como aquelas pessoas normais viraram uma abominação, o velho sente o cheiro do perigo. Tudo indicava o envolvimento de uma sacerdotisa das trevas. O ancião vira o rosto e encara Jim. Ele quer saber a opinião do caçador. Jim entra em estado de alerta. Como aquele homem poderoso sabia o seu nome, a frustração toma conta dos seus pensamentos. Ele encara o velho olho no olho. Pergunta se está sendo acusado de ser um herege. O cenário muda drasticamente para a Arena Vritra. Os muros de pedra carregam uma energia pesada. O ancião decide explicar os seus motivos. Diz que pessoas fortes costumam se destacar cedo. Sempre mostram sua força desde muito jovens. Mas Jim apareceu do absoluto nada. Um homem desconhecido realizando feitos absurdamente impossíveis e convenientemente ligado ao incidente da abominação. O velho pergunta se isso não era muito suspeito. Jim sorri de forma irônica. Ele entende a fama que conquistou. Admite que a desconfiança é algo natural. Afinal, ele não pertencia àquele mundo, mas a confusão ainda domina sua mente. Ele não entende o motivo de um duelo. Por que precisava lutar contra o ancião? Raymond tenta intervir em favor do garoto. Diz que Jim tem toda a razão. O caçador acabou de sair de uma batalha brutal. Ele não tem nenhuma condição de lutar agora. Jim concorda aliviado com as palavras do cavaleiro, mas o ancião apenas ri com desdém. Ele não se importa com o cansaço do oponente. Questiona se Jim vai recusar cooperar com a investigação. Raymond acha a atitude do idoso totalmente irracional. O suor escorre pelo rosto do protagonista. A hesitação trava os seus movimentos. Bater num velho parecia algo muito errado, especialmente um velho que o acusa sem provas reais.
O sentimento de constrangimento domina a mente dele. Lutar contra um idoso parecia apenas constrangedor. O ancião nota a hesitação imediatamente. Ele ri e lê a mente do garoto. Pergunta se Jin está com pena da sua idade. Uma energia dourada explode sem nenhum aviso. O ar vibra de forma agressiva. O velho manda ele parar de se preocupar. Sua força era real e muito perigosa. Ele se tornou ancião por pura habilidade. O chão rasca sob as sandálias do monge. Ele avança rasgando o vento. Os olhos de Jin se arregalam em puro choque. A velocidade do velho era completamente absurda. O punho brilha com uma fúria esmagadora. A técnica do grande sino atinge o alvo. O impacto é pesado e brutal. Jin é jogado para trás violentamente. O ar escapa de seus pulmões. Sangue espirra de sua boca pelo golpe. Ele cai derrapando pela terra da arena. Raymond grita o nome do caçador em desespero. Ele avisa do grande perigo. Os monges Vritra são artistas marciais aterrorizantes. Possuem um poder de combate totalmente formidável. E o ancião é o topo absoluto de todos eles. Raymond implora para Jin não abaixar a guarda. O velho monge ataca mais uma vez. Ele ri da preocupação exagerada do cavaleiro. Diz que o velho homem pode ficar com ciúmes e acabar esquecendo de segurar a própria força. O golpe desce, rasgando o ar com fúria. Jin rola no chão por um tris. A pedra explode onde ele estava deitado. O monge avança com uma velocidade insana. Ele segura a lâmina de Jin com as mãos nuas. O choque é violento e absoluto. Jin sente a dor queimar em seu peito. O velho atingiu o exato mesmo ferimento, a ferida deixada pela abominação há pouco tempo. Mas algo o deixa em choque. Ele olha para o próprio corpo incrédulo. A dor está desaparecendo. Sua ferida está completamente curada. Um machucado daquele nível levaria semanas para fechar. Até mesmo o dano do último golpe estava sumindo. A mente de Jin trabalha em frações de segundo. Ele entende a verdade assustadora. Ele devorou o núcleo da criatura amaldiçoada. E agora, o seu corpo absorveu a regeneração. Um sorriso sombrio surge em seu rosto. Isso era um prêmio absoluto. O combate recomeça com ainda mais fúria. O ancião sorri no meio da troca de golpes. Ele questiona a suposta fraqueza do garoto. Diz que ele não parece nada ferido. O velho admite estar muito empolgado com a luta. Afirma que adoraria continuar cruzando espadas, mas ele não podia se deixar levar. O poder do garoto já estava confirmado. Todos os boatos sobre sua força eram reais. O teste físico estava concluído. Agora era o momento do teste final. O ancião recua e junta as mãos. O ar vibra com uma energia pura. Ele anuncia o seu olho da mente. Um símbolo brilhante surge em sua testa. A pressão no pátio muda completamente. O velho explica a origem do seu poder. Diz que uma pessoa só pode ser preenchida após ser esvaziada. Ele sacrificou a sua própria visão. Tudo para despertar o seu terceiro olho. O olho da alma que perfura a verdadeira essência. Ninguém pode esconder segredos daquela luz. A aura dourada cobre o corpo de Jin. O monge exige ver a verdade nua e crua. Ele quer saber se Jin é um sacerdote das trevas, ou talvez uma nova luz de esperança. A visão do ancião mergulha na alma do garoto, mas não há luz lá dentro. O que ele encontra é puro terror. Uma fera demoníaca colossal surge das sombras. Insetos gigantes e bizarros esmagam o chão. Milhares de olhos vermelhos o encaram do abismo. O pânico domina o corpo do velho idoso. O choque rouba todo o ar dos seus pulmões. Ele recua, tremendo incontrolavelmente. Ele grita de pavor, mandando as criaturas se afastarem. Seu pé pisa em falso em uma poça d'água. O suor frio escorre pelo seu rosto em pânico. Ele murmura sem acreditar no que vê. Aquele era o mundo mental de Jin. Um inferno absoluto de monstruosidades. Feras gigantescas vagando por uma floresta morta. O medo paralisa o corpo do poderoso monge. A visão desaba de repente. Jin toca o ombro do velho em silêncio. Ele pergunta se o ancião está bem. Toda a energia do monge havia desaparecido. O velho ofega pesadamente, tentando recuperar o fôlego. Sua mente ainda treme pela visão amaldiçoada. Aquele mundo mental não era apenas desagradável. Era completamente arrepiante e macabro. Nunca havia visto algo assim em toda a sua vida, mas uma resposta clara surgiu do caos.
Se o mundo mental dele não havia colapsado com tudo aquilo, isso significava que ele não era um sacerdote das trevas. O ancião une as mãos trêmulas em respeito. Ele se curva e pede perdão a Jin. Pede desculpas pela profunda grosseria e invasão, mas confirmar a inocência dele era absolutamente vital. Jin fica completamente perdido com a mudança. Ele pergunta o motivo de tudo aquilo do nada. O som de passos leves quebra a atenção. Uma figura feminina surge das sombras do portão. Uma jovem garota de olhar firme. Ela responde à dúvida do caçador. Diz que pediu o teste porque queria contratá-lo. Ela tem um pedido direto contra os sacerdotes das trevas. Jin espreita os olhos e pergunta quem ela é. A garota faz uma leve reverência de nobre. Diz que é um prazer finalmente conhecê-lo. O nome dela é Cindy, a filha mais nova do Besouro Dourado. O cenário muda para uma floresta densa. O ancião caminha ao lado deles. Ele quebra o silêncio com peso na voz. Avisa que aquela não era a primeira abominação. Cindy confirma o enorme perigo. Nos arredores da terceira cidade pioneira, o caos reinava. Muitas pessoas estavam se transformando em feras monstruosas. Até as florestas estavam sendo rapidamente corrompidas. Tudo virava uma extensão do reino demoníaco. A mente de Jin tenta processar a informação. Ele murmura sobre a corrupção assustado. Ela avisa que finalmente chegaram ao local. Os olhos de Jin arregalam em choque total. Ele encara a cena completamente incrédulo. Uma enorme massa de energia roxa pulsava no ambiente. Era um gigantesco núcleo de fenda. Um objeto amaldiçoado que espalha o reino demoníaco. Onde quer que um surja, a terra é corrompida. Membros do culto tentam conter a desgraça. Eles disparam magias purificadoras e jatos de água. Gritam orações pedindo piedade sem parar. Imploram para Deus a derramar sua graça na terra. As orações ecoam pela floresta totalmente doente. Jin observa a batalha exaustiva. Pensa que purificar um núcleo não é nada fácil, mas um detalhe importante chama sua atenção. Ele questiona Cindy sobre as leis daquele mundo. Quanto mais longe do Império do Norte, mais fraco o poder do karma deveria ficar. A herdeira confirma que ele tem toda a razão. Jin deduz a dura e cruel verdade. Se tudo aquilo está acontecendo ali, Cindy concorda, balançando a cabeça. Significa que alguém está agindo nas sombras. Jin aperta os punhos em estado de alerta. Um sacerdote das trevas estava por trás de tudo. A jovem revela o desespero do seu povo. Se os núcleos continuarem surgindo nesse ritmo absurdo, a terceira cidade pioneira estará em perigo mortal. Todo o trabalho duro deles será destruído. O ancião Bo assume a fala com gravidade. No pior cenário, eles perderiam a cidade inteira. Por isso, eles procuraram aquele esconderijo desesperadamente e finalmente descobriram onde o desgraçado está escondido. O velho monge faz a sua oferta final. Ele pergunta se Jin se juntaria à missão de subjugação. O ataque total acontecerá em exatamente 2 semanas. Ele garante que pagarão a maior taxa possível. Jin sente o peso daquela enorme oportunidade. Ele analisa as figuras poderosas à sua frente. O ancião imbatível de uma cidade inteira, a única herdeira do poderoso Besouro Dourado. Um pedido oficial vindo de verdadeiros figurões. Um sorriso confiante surge em seu rosto. Ele finalmente havia feito seu próprio nome. A jornada continua em direção a um novo destino. Claire caminha ao lado dele muito aliviada. Ela murmura sobre o quanto estava preocupada. Avisa que ele precisa tomar muito cuidado. Se ele for incriminado como um sacerdote das trevas, a morte será sua menor preocupação. Ela ouviu boatos horríveis sobre os interrogatórios. Diz que eles torturam os prisioneiros brutalmente primeiro. O suor frio escorre pelo rosto do caçador. O medo de ser descoberto aperta sua mente, mas a tensão é cortada de repente. Claire anuncia com empolgação que chegaram. Jin olha para o horizonte e perde o fôlego. Uma fortaleza monumental se ergue acima das nuvens. A colossal cidade além da grande muralha, a cidade murada de Yurgis. Jin fica totalmente maravilhado com a vista. A escala é diferente de tudo nas cidades pioneiras. Aquele lar era o lugar mais seguro do mundo inteiro. Ele se pergunta se viverá lá um dia, mas ele sabe a amarga verdade. Ainda não era o momento certo. Ele tem assuntos pendentes para resolver. Com um olhar decidido, ele chama pelo cavaleiro Raymond. O líder albino olha para trás em silêncio. A pausa é anunciada após a longa jornada. O cansaço pesava no corpo de todos. Eles decidem descansar perto da fera morta, mas uma notícia pega o grupo de surpresa. O mercenário ruivo arregala os olhos assustado. Ele questiona se Jin realmente vai partir, se ele vai mesmo para a terceira cidade. Jin concorda com a cabeça em silêncio. Ele avisa que acabou de arrumar um novo trabalho. O mercenário suspira com um sorriso cansado. Diz que tudo foi muito de repente. Nesse negócio,
caminhos se separam no fim da missão, mas as despedidas sempre deixam um gosto muito amargo. Jim assente com um olhar tranquilo. Ele pergunta o que o grupo fará agora. O ruivo ri alto e sem nenhuma preocupação. Diz que provavelmente vai beber até cair e depois beber mais um pouco. Os outros homens concordam com grande empolgação. Gritam que vão beber até não aguentarem mais. Jim suspira com um pequeno sorriso no rosto. Ele pensa que aqueles caras nunca mudam. A sua atenção se volta para a garota. Ele pergunta sobre os planos de Claire. A maga responde com um tom derrotado. Diz que terá que procurar um novo trabalho. Jim fica visivelmente surpreso e confuso. Ele pergunta se ela não ganhou o suficiente. A recompensa daquela missão havia sido gigantesca. Claire confirma que o pagamento foi excelente, mas o dinheiro ainda estava muito longe da meta. Ela não tem o suficiente para a Torre Mágica. Jim repete o nome curioso e intrigado. A garota abaixa o olhar com certa vergonha. Ela desabafa sobre a sua verdadeira realidade. Diz que se chama de maga por puro orgulho, mas honestamente apenas reuniu muito conhecimento comum. Ela mal conseguiu passar do estágio de iniciante. Sobreviver daquele jeito era totalmente possível, mas a fome por aprendizado queimava em sua alma. Ela precisava dominar as magias de alto nível, e a Torre Mágica é o único lugar para isso. Jim reflete sobre o grande sonho da garota. Pensa que a torre parece uma grande universidade, trabalhar arriscando a vida apenas para pagar os estudos. Ele acha a determinação da garota realmente impressionante. Um silêncio domina os pensamentos do caçador. Ele toma uma decisão rápida e muito direta. Ele caminha lentamente até a maga loira e estende uma sacola pesada na direção dela. Ele pergunta com calma se aquilo será suficiente. O tilintar das moedas de ouro ecoa no ar. Os olhos de Claire arregalam em puro choque. Ela gagueja, perguntando o que é aquilo. Jim manda ela usar tudo para a Torre Mágica. A maga recua, totalmente desesperada e ruborizada. Ela nega no mesmo instante com as mãos trêmulas. Diz que não tem o direito de aceitar aquilo. Seria uma vergonha absoluta pegar esse dinheiro. O mercenário ruivo fica de boca aberta. Ele não acredita naquela fortuna sendo entregue. Mas Jim não aceita um não como resposta. Avisa que aquilo não é nenhuma esmola. Ele diz que deve muito a ela. Ela cuidou dos ferimentos dele na batalha. Ele manda ela pegar e considerar um presente. A maga ainda treme, totalmente em dúvida. Murmura que não pode fazer algo tão absurdo, mas Jim empurra a sacola firme nas mãos dela. Ele sorri com uma calma reconfortante. Diz que os verá por aí novamente. O coração de Claire acelera de forma muito intensa. O rosto dela queima de emoção e choque. Ela agarra o manto de Jim antes que ele saia. As lágrimas ameaçam cair de seus olhos brilhantes. Ela agradece com a voz carregada de gratidão e promete que pagará essa grande dívida um dia. Jim apenas sorri e faz um leve aceno. Ele se despede de todo o grupo unido. Deseja que todos se cuidem pelo perigoso caminho. Ele vira as costas e começa a caminhar sem hesitar. A figura sombria do caçador se afasta lentamente. O cavaleiro albino Raymond observa tudo em silêncio. O grande lobo vermelho boceja na grama ao lado. Raymond sorri de forma amarga e nostálgica. Ele chama a criatura pelo seu novo e honrado nome. Ele pede para que o lobo Rex permaneça muito saudável. Uma oração final para a alma do seu antigo aprendiz. O pôr do sol alaranjado ilumina a longa estrada. Jim e a fera caminham em direção ao desconhecido. A caçada contra as trevas não pode parar. O próximo alvo de sua lâmina já está decidido. Os passos pesados marcam o ritmo. A primeira força expedicionária avança. Do alto da grande muralha, 2 olhares acompanham tudo. A garota Cindy quebra o pesado silêncio. Ela encara o poderoso ancião. Diz que sabia que nada de ruim aconteceria, mas aponta que ele correu até a arena muito preocupado. O monge se faz de desentendido. Pergunta do que ela está falando. A herdeira não recua 1 milímetro. Responde que está falando do mercenário. O próprio mestre havia confirmado a verdade. Aquele homem chamado Jim absorvia núcleos demoníacos. A tensão entre os dois aumenta rapidamente. O velho monge defende o garoto. Afirma que absorver núcleos não o torna um herege. Isso não significa que ele seja um sacerdote das trevas. Cindy ri com puro desdém. Ela o acusa de ser imprudente demais. Lembra a lei absoluta daquele mundo. Qualquer um que absorve um núcleo enlouquece, fica completamente bêbado de poder e perde a razão. Ela pergunta se isso não é um conhecimento comum. A garota fecha os olhos com certo pesar. Pede para o seu mestre ser honesto. Questiona se ele está protegendo Jim por pura esperança. Esperança de que ainda exista um pingo de humanidade nele. A lembrança assustadora atinge o ancião em cheio. O inferno mental de Jim pisca em sua memória. Um mundo infestado de horrores, mas o idoso permanece em absoluto silêncio. A herdeira suspira totalmente frustrada. Diz que cansou daquela conversa. Pede desculpas por ter ido longe demais,
mas deixa o seu aviso final muito claro. Ela vai manter esse segredo por enquanto. Mas se Jin sair da linha um dia, ela será a primeira a marcá-lo como um sacerdote das trevas. E quando esse momento finalmente chegar, nem mesmo o ancião que o protegeu sairá impune. Ela vira as costas e desaparece nas sombras. O velho a observa partir com calma. Ele pensa que não há com que se preocupar. Isso nunca vai acontecer. Jin devorou inúmeros núcleos corrompidos. Cresceu tanto que seu poder agora é imensurável. Mesmo assim, a sua mente não quebrou. Ele manteve a sua humanidade contra todas as probabilidades. Isso era a prova definitiva da sua verdadeira força. Eles o vigiavam apenas por grande precaução. Isso porque o mundo ainda não estava pronto para ele. O ancião confia cegamente no destino. Sabe que o poder daquele jovem trará grande esperança, uma luz vital para aquele mundo cruel. A marcha militar continua implacável pelo campo, lanças apontadas para o céu azul. Os soldados recitam o seu juramento com muito fervor. Afirmam que há um tempo para amar e odiar, um tempo para a paz e um tempo para a guerra. O comando exige que desembaiem as suas espadas. Gritam para erradicar todo o mal com fé, mas no meio da enorme tropa, o absurdo acontece. Jin segura uma pedra pesada na mão e a esmaga brutalmente contra a própria testa. O impacto é seco e muito violento. Sangue escorre pelo seu rosto na mesma hora. Os soldados ao redor congelam em choque. Eles perguntam sussurrando quem é aquele maluco. Jin ignora a todos completamente. Ele murmura números em um transe bizarro. 596. 597. Uma cena surreal toma conta do seu 598. 600. O corte profundo desaparece sem deixar rastros. A mente de Jin trabalha frenética, a habilidade que ganhou do último núcleo. A tão sonhada regeneração total. Ele calcula os seus novos limites de batalha. Curar machucados leves e hematomas leva 10 minutos. Mas a fratura esmagadora da abominação curou em 2 dias. Um sorriso sombrio e insano surge no seu rosto. A ambição queima em suas veias. Ele se pergunta o impensável: se o braço dele fosse completamente arrancado, poderia crescer de novo em menos de um mês? O coração dele bate acelerado de pura empolgação. É por isso que consumir núcleos vale tanto a pena. O poder bruto é viciante. Ele aperta os punhos com pura ansiedade. Pensa que mal pode esperar para testar isso. Ele precisa de uma luta real urgentemente. Mas uma voz corta a sua euforia. Um soldado gigante o encara de lado. Ele diz que já conhecia o apelido esmagador de crânios, mas nunca imaginou o verdadeiro motivo daquilo. Não esperava que ele andasse por aí esmagando a própria cabeça. Jin arregala os olhos surpreso com a interrupção. A nova caçada promete ser a mais insana de todas. Jin limpa o rosto em silêncio. Pede desculpas por ter assustado o homem. Diz que estava apenas testando uma coisa nova. O homem de armadura dourada sorri tranquilamente. Ele é Roland, o comandante supremo da Força Expedicionária. Ele não parece nem um pouco assustado com a cena. Pelo contrário, diz que gosta de pessoas talentosas. Afirma que todo verdadeiro gênio carrega um toque de loucura. Jin estranha o elogio repentino. Repete a palavra gênio com total confusão. Roland confirma com um sorriso largo. Diz que está falando exatamente de Jin. Se o ancião Bo o recomendou para a missão, as habilidades dele só podiam ser muito reais. Jin suspira internamente. Ele detesta perder tempo com bajulações irrelevantes. Não tenho tempo para lidar com alguém assim, ele pensa. Ele corta a conversa fiada na mesma hora. Pergunta qual é o verdadeiro plano de ação. Roland ri alto da atitude direta do garoto. Diz que ele fala como um gênio de verdade, indo direto ao ponto sem nenhuma enrolação. O plano é simples e muito perigoso. Eles marcham para a floresta ao norte da terceira cidade. Primeiro limparão os núcleos da fenda na entrada. Depois vão avançar as forças direto até o centro. A duração da batalha dependerá apenas da situação no campo, mas o objetivo máximo é terminar tudo em 10 dias. Jin estreita os olhos analisando o plano. Ele lembra que a floresta não é tão grande. Questiona se 10 dias não seria tempo demais. Roland aponta o dedo sorrindo ainda mais. Diz que o garoto prova sua genialidade mais uma vez. Normalmente, a missão realmente levaria muito tempo, mas a realidade do mundo havia mudado. A terra treme de repente sob seus pés. O perigo rompe o chão com violência. O comandante avisa sobre os núcleos da fenda. O excesso deles expandiu o território das feras absurdamente. Um rato sugador de sangue salta da terra. As garras afiadas miram o grupo com fúria cega.
Um soldado grita chamando o comandante em alerta. Roland saca sua enorme espada num piscar de olhos. O aço corta o vento. Um impacto limpo, preciso e totalmente devastador. A fera demoníaca tomba, dividida ao meio. Roland guarda a arma com um semblante totalmente sério. Criaturas que antes viviam no fundo das terras amaldiçoadas, agora caçam a céu aberto sem nenhum medo. Ele admite com a voz muito pesada. Para ser honesto, talvez 10 dias nem sejam suficientes. O chão começa a ceder por todos os lados. Rastros muito rápidos surgem na terra fofa. Os soldados gritam avisando sobre a emboscada. Todos se preparam para a batalha imediata. Um rato gigante ataca saltando da sujeira. Um cavaleiro é atingido brutalmente na linha de frente. Jin arregala os olhos avaliando a nova ameaça. Ratos sugadores de sangue? Ele se assusta ao ver que eles conseguem cavar debaixo da terra. Roland grita ordens para o esquadrão inteiro. Manda todos cobrirem as costas uns dos outros. A ordem é manter a formação de combate. Se deixarem qualquer abertura, eles estão mortos. A batalha se torna um caos absoluto. O som de lâminas e rugidos dominam a área. Roland gira o rosto em alerta extremo. Ele grita desesperado para o gênio ter cuidado. O perigo espreitava bem nas costas do caçador. Dezenas de feras saltam do subsolo simultaneamente. O ataque é perfeitamente coordenado e mortal. As criaturas caem sobre Jin de uma só vez. Ele é completamente engolido pelo enxame de monstros. O choque domina o rosto do comandante. Ele pergunta o que o garoto está fazendo. Grita questionando se ele perdeu totalmente a cabeça. Ele estava exatamente onde queria estar. O aço perfura a criatura sem qualquer resistência. Ele morde o núcleo brilhante direto da fonte da fera. As feras uivam em agonia ao seu redor. Os pensamentos de Jin fervem de pura ambição. Ele se pergunta o que aconteceria se devorasse todos eles. Será que ganharia as habilidades de um rato sugador? Cavar túneis não é exatamente uma habilidade útil, ele pensa. Mas isso não importa nem um pouco. A fome por poder fala mais alto. As feras à sua frente já não parecem mais monstros perigosos. Para ele, elas são apenas lanches. São apenas núcleos ambulantes esperando para serem consumidos. Ele devora o núcleo brilhante com avidez. A energia flui por suas veias exaustas. Ele suspira ofegante nas sombras do buraco. Diz que está começando a ficar cheio. A fome insana beira o seu limite. Ele acha que já devorou uns 40 núcleos e se pergunta se finalmente ganhou algo. Será que a habilidade de escavar funcionou? Absorver a herança de uma fera é muito difícil. A chance de sucesso é incrivelmente baixa, quase um verdadeiro milagre na batalha. Mas ele conhece bem o sabor desse prêmio. Esse foi o seu maior e mais sujo segredo. A única forma de sobreviver por 12 longos anos, totalmente preso no inferno do reino demoníaco. Mas, de repente, um grito corta o ar. Um soldado chama um mercenário em desespero. Pergunta se ele está bem ali no meio. Questiona o que diabos ele está fazendo. Avisa que ficar no meio do enxame é puro suicídio. Jin engole a seco, totalmente frustrado. Grita de volta dizendo que está bem. Manda eles apenas manterem a formação de combate. Mas a raiva queima por dentro do seu peito. Ele pragueja mentalmente sem parar. Desse jeito, ele não conseguirá comer os núcleos. Devorar os espólios em segredo será impossível. Um soldado o puxa com muita força. Diz para ele não se preocupar mais. Garante que eles estão totalmente seguros agora. Uma melodia divina invade o campo de batalha. O oficial avisa que o coro sagrado começou. A música majestosa domina todo o caos. O som de violinos corta a forte escuridão. Roland lidera a sinfonia impecável. Os combatentes começam a brilhar intensamente. Eles gritam que estão transbordando de energia pura. A fúria toma conta dos seus olhos. Eles avançam, mandando dizimar todos os monstros. Jin observa um milagre totalmente chocado. Ele pensa no absurdo daquela poderosa magia. A resistência e a defesa dos soldados dispararam. Esse era o verdadeiro bônus do cântico sagrado. Mas uma revelação o deixa ainda mais confuso. Ele processa a verdade de forma muito lenta. Ele achava que Roland era um grande espadachim, mas o comandante supremo era um suporte. A ordem de contra-ataque ecoa pelo vale. A vitória contra os monstros vira uma certeza. A noite cai sobre o acampamento exausto. Os oficiais mandam registrar todos os resultados vitais. Pedem para os sobreviventes se reunirem ali. Avisam que os registros determinarão as recompensas financeiras. Eles exigem cooperação total dos mercenários no local. Longe dali, 2 soldados fofocam perto do fogo.
Um deles diz que não entende o novato. Primeiro, ele esmagou a própria cabeça com uma pedra. Depois, correu sozinho para o meio das feras. E agora ele está cavando a terra que nem maluco. O suor escorre pelo rosto do caçador. Jim joga a sujeira para o alto impaciente. Ele estala a língua com muita frustração. Diz que realmente falhou em conseguir a habilidade de escavar. A herança dependia unicamente de pura sorte. Uma aposta cega e muito injusta. Passos leves se aproximam por trás dele. Roland pergunta se Jim está se sentindo bem. O caçador vira o rosto surpreso com a visita. Ele pede desculpas sinceras por tê-lo preocupado tanto, mas o comandante ri com um semblante totalmente leve. Diz que a batalha de hoje foi realmente impressionante. Ele confessa o seu maior medo durante o ataque. Quando viu Jim avançar no enxame sozinho, ele jurou que o garoto seria devorado vivo, mas no final os resultados falaram por si mesmos. Os números da contagem eram absurdos. Ele questiona se os boatos malucos são reais. Jim eliminou 267 ratos sozinho. Roland explica a gravidade desse grande feito. Soldados comuns eliminam apenas 4 ou 5 inimigos. Até cavaleiros sagrados eliminam no máximo 150. O sorriso do oficial fica ainda maior. Ele diz que isso é o esperado de um gênio. Jim revira os olhos mentalmente com tédio. A humilhação daquele título forçado o incomoda. Lá vem o papo de gênio de novo. Ele pensa. Ele sabe da verdadeira realidade sangrenta dos fatos. Se não tivesse perdido tempo devorando os núcleos, o resultado seria um desastre absoluto. Jim muda o foco da conversa rapidamente. Ele pergunta com certa incredulidade na voz. Questiona se o comandante é realmente um suporte. Roland reage com certa surpresa e confusão. Pergunta o que há de errado com o seu cargo. Questiona se Jim está menosprezando as classes de suporte. Jim nega, balançando as mãos de forma muito rápida. Diz que achava que ele era do tipo de força bruta. Ele confessa que a surpresa foi esmagadora. Era uma realidade totalmente diferente do que ele imaginava. O ruivo tosse com um leve sorriso envergonhado. Admite que o garoto acertou bem na mosca. Bem no fundo, ele também queria ser um espadachim focado. Jim estranha a confissão extremamente humilde. Ele pergunta por que ele não seguiu esse caminho de poder. A expressão de Roland muda para um tom sério. O peso da responsabilidade ofusca seu olhar. Ele diz que a Aliança da Ordem luta pela paz contínua. Muitas pessoas inocentes perderam as suas casas amadas. E tantas outras morreram por causa das terras demoníacas. Ele escolheu carregar um fardo muito diferente. Um papel onde ele poderia ajudar o mundo ao máximo. A habilidade dele com a espada era apenas mediana, mas as suas habilidades musicais eram totalmente absolutas. As melhores de toda a Grande Aliança. Ele ri dizendo que é incrivelmente bom com instrumentos. Jim escuta cada palavra em completo e puro silêncio. Ele reflete sobre os seus próprios preconceitos cruéis. Pensava que o homem era apenas um falador irritante, mas Roland parecia ser um líder digno de respeito. O clima fica leve sob a luz do luar. Jim quebra o silêncio com um pedido amigável. Ele pergunta se o comandante pode mostrar um pouco das suas músicas. Roland dá uma risada alta e cheia de carisma. A música da esperança salva a noite deles mais uma vez. O tempo passa de forma implacável. Uma semana inteira se esgota rapidamente. A grande tropa avança pelas terras demoníacas, destruindo inúmeros núcleos da fenda pelo caminho, enfrentando hordas inteiras de kobolds selvagens, feras bestiais de todos os tamanhos terríveis. A lei daquele lugar é absoluta e muito cruel. Quanto mais fundo o exército avança, mais fortes os monstros se tornam. Na tenda de comando, o clima é muito diferente. O oficial relata o avanço contínuo da missão. Roland pergunta como está o moral dos soldados. O homem responde com grande entusiasmo. Diz que eles estão ainda mais empolgados, muito mais sedentos do que quando começaram. Roland se surpreende e questiona o real motivo. A resposta explode bem no campo de batalha. Um exército de goblins avança gritando com fúria. O caos tenta dominar a enorme planície, mas Jim não deixa ninguém nem chegar perto. Ele avança como uma tempestade brutal e letal. Sua lâmina corta o ar com um impacto esmagador. As criaturas são lançadas longe pelo poder bruto. Nenhum monstro escapa da sua nova caçada. Um coelho monstruoso gigante surge rosnando forte. Jim desvia e perfura a criatura sem pena. A fera desaba esmagada no chão sujo. O esmagador de crânios resolve tudo em poucos segundos. Mas a frustração domina a mente do garoto. Ele morde e engole outro núcleo brilhante e cru. O poder corre pesado por suas veias. Mas não é a habilidade que ele tanto queria. Ele pragueja alto com muita raiva no olhar. Resmunga que sofreu outra grande falha. Longe da carnificina, o grupo de apoio observa.
Roland sorri achando tudo aquilo fascinante. Sempre que um monstro forte aparece do nada, aquele mercenário solitário simplesmente lida com tudo sozinho. Mas os oficiais da Aliança não acham nenhuma graça. O orgulho deles estava profundamente ferido. Um deles comenta com extremo rancor e vergonha. Diz que ser superado por um mero mercenário é uma humilhação absoluta para toda a ordem. Outro oficial concorda totalmente com a cara fechada. Diz que a situação já perdeu o controle total. Os soldados de elite estão ficando relaxados demais. E ainda assim, vão receber recompensas financeiras gigantescas. Mas Roland corta as reclamações com imensa calma. Ele pergunta se isso não é algo muito bom, afinal. Ele lembra os fatos cruciais da missão de extermínio. Graças a Jean, quase ninguém do exército ficou ferido. A sobrevivência do grupo era a verdadeira prioridade máxima. O ruivo analisa o mapa com um olhar afiado. Se monstros tão absurdamente fortes estão aparecendo assim, significa que o objetivo real está logo à frente. Eles estão colados no centro do território amaldiçoado. Ele manda todos descansarem enquanto ainda tem tempo. O cenário muda para o coração escuro do perigo. Pilares de pedras gigantes perfuram uma névoa totalmente escura. O mal se esconde nas profundezas do grande desfiladeiro. Um cultista mascarado resmunga demonstrando enorme impaciência. Ele pergunta como a Aliança encontrou aquele lugar sagrado. Como eles descobriram o esconderijo tão rápido? A sacerdotisa ao lado responde com frieza absoluta. Com tantos núcleos espalhados por toda aquela região, seria muito estranho se os cavaleiros não ficassem suspeitando. Mas a mulher mantém o seu rosto pálido relaxado. Ela confia fielmente nas sombras ocultas. Ela diz que um membro mais novo do grupo previu isso, o escolhido mais jovem de todo o culto maldito. Ele jamais poderia ser alguém tão incompetente assim. Do alto do pilar colossal, um homem de chapéu grande encara as profundezas do abismo. Ele manda os seus aliados não se preocuparem com nada. A sua voz é carregada de um nível absurdo de arrogância. Ele afirma que defender a base é sempre mais vantajoso, estrategicamente melhor do que atacar como tolos desesperados. Ele admite apenas um pequeno e inofensivo erro de cálculo. Diz que a reação da aliança foi um pouco mais rápida, só um pouquinho mais veloz, do que o culto esperava, mas isso não mudaria o trágico fim de nenhum intruso. O bruxo ergue os braços como o maestro do caos. Ele proclama o grande e formidável plano das trevas. Afirma com ódio puro que nada ficará no caminho deles. Enquanto isso, a marcha militar para subitamente na floresta. Droga, murmura apertando o cabo de sua adaga. Ele já viu as coisas mais insanas daquele mundo despedaçado. O exército para diante da enorme cratera. O clima é incrivelmente denso e sombrio. Roland pergunta se estão certos do destino. O sacerdote confirma sem hesitar. Ele diz que a energia demoníaca é muito espessa lá embaixo. Roland nunca teria ouvido falar de um lugar assim. O abismo gigantesco é coberto de teias. Jean analisa o poço com os olhos estreitos. Ele diz que aquilo é bastante confuso e pergunta para o comandante se não é um pouco estranho. Jean explica a estratégia de combate comum. Normalmente, lutar de um terreno alto garante grande vantagem, mas os cultistas fizeram o exato oposto. Eles cavaram um buraco muito profundo e construíram um esconderijo bem lá dentro. Roland tenta encontrar uma lógica no caos. Ele pergunta se isso não foi feito apenas para se esconderem, mas a mente do caçador trabalha mais rápido. Se fosse esse o caso, eles deveriam ter cavado um túnel longo. Roland concorda totalmente tenso. Ele se pergunta por que construiriam o esconderijo daquele jeito. Jean solta sua opinião fria. Ele afirma que aquilo pode ser uma armadilha fatal. Roland reage totalmente assustado. Ele questiona sem acreditar. Mas antes que ele pudesse pensar, a terra cede com uma força avassaladora. O chão racha e quebra sobre os pés da tropa. A horda de pé-grandes acaba de chegar. Monstros gigantes de até 7 metros de altura, feras de força física brutal e esmagadora. E eles não trouxeram o caos sozinhos. Serpentes salmosas deslizam junto da destruição. Criaturas de escamas duras e veneno mortal. A emboscada é perfeitamente impiedosa. Um pé grande golpeia o solo de pedra. O solo explode como papel rasgado. Corpos voam pelos ares esmagados pelo impacto. A força absurda da fera destroça a linha de frente. Aranhas nojentas atacam soldados pelas costas. Um mercenário pragueja tentando lutar,
mas ele é rapidamente devorado e grita em pura agonia. O pânico é generalizado no vale. Roland pragueja com ódio em seu olhar. Ele vê que todos estão caindo no buraco sem fim. Ele grita desesperado no meio da carnificina. Manda todos derrubarem os pé-grandes primeiro, mas os soldados recuam chorando de pavor. Eles gritam avisando que há muitos inimigos. O comandante entende a gravidade imediata. Ele exige o couro sagrado o mais rápido possível. Eles precisam do bônus de energia para sobreviver. A sede de sangue ferve nas suas veias. Ele diz de forma seca: "Vamos lá." Ele avança, esmagando o chão abaixo. Um salto veloz e impiedoso na direção da morte. Roland grita o nome de Jin em desespero total, mas o garoto não escuta absolutamente nada. O seu foco é claro como cristal. Ele mira diretamente no maior líder do grupo inimigo, o mais forte de todo o exército de feras. Um monstro colossal com uma serpente enrolada no próprio braço. A fera alfa da emboscada. Jin sorri com confiança cortante. A arrogância exala em cada movimento. Ele avisa que a fera já sabe a verdade. Ela sabe perfeitamente quem é o seu grande oponente. Ele desafia a fera das trevas. O ar explode com uma força devastadora. O caçador desvia de forma impossível no ar. Ele pisa firme nas pedras destruídas do buraco. A sua mente processa a força da fera brutalmente rápida. O monstro possui uma mobilidade insana. Ele consegue utilizar perfeitamente o terreno acidentado. Tem um poder absolutamente esmagador em combate corpo a corpo. A serpente no braço ruge, cuspindo veneno. Ácido letal chove do céu sem piedade. Jin gira, esquivando por um fio da morte. Ele confirma que o alvo também tem poder de longo alcance. O veneno de Salmosa é uma grande ameaça, mas o esmagador de crânios não sente medo. A ambição envenena os seus pensamentos sombrios. Ele encara o monstro com um sorriso viciado em poder. Ele avisa que a fera parece deliciosa. A lâmina desce com uma pressão esmagadora. Jin avalia o combate mortal à sua frente. Ele conhece uma regra vital desse mundo cruel. Quando dois monstros cooperam, a força não apenas soma. O poder final se multiplica de forma aterradora. Mas aqueles dois escondiam um erro fatal, uma fraqueza que logo custaria as suas vidas. A fera gigante ataca junto da serpente letal. Jin desvia no ar por puro reflexo. Assim como é difícil encarar dois de uma vez, as feras também sofrem para agir como um só. O trabalho em equipe perde totalmente para a natureza. Quando enfrentam perigo absoluto e repentino, eles sempre agirão pelo puro e cego instinto. A armadilha mental do caçador é ativada. O pé-grande tenta esmagá-lo com força total, mas o garoto esquiva no último milissegundo. O soco brutal atinge a própria aliada em cheio. A fera ruge em agonia ao ser esmagada. O monstro alfa percebe o erro tarde demais. A surpresa e o pânico tomam o rosto da fera. Jin surge nas sombras num piscar de olhos. Ele decreta o final com um sorriso frio. Diz que é exatamente assim que se caça dois de uma vez. O aço arroxeado corta a escuridão pesada. Um impacto limpo, veloz e sem misericórdia. O monstro invencível desaba partido no chão duro. A fúria do confronto desaparece em segundos. Jin guarda a sua lâmina com total tranquilidade. Ele admite que foram ótimos cães de guarda, mas a sua atenção é rapidamente desviada. Algo brilha forte no meio dos restos mortais. Ele se aproxima com a curiosidade muito acesa. Os seus olhos se estreitam na mesma hora. Ele murmura perguntando se aquele é o núcleo da Salmosa. Uma aura espessa exala do objeto monstruoso. O instinto grita um grande alerta de perigo. Ele se questiona o motivo daquele forte mau pressentimento. Mas a ambição por karma vence o medo. Esquece! Ele resmunga sem pensar duas vezes. A ambição insana dita as regras do jogo de sobrevivência. Ele aperta o núcleo e consome a energia letal. Os seus olhos brilham em um vermelho profundo. A adrenalina explode nas suas veias exaustas. Ele sente a habilidade transbordando pelo próprio corpo. Ele está absorvendo o poder bruto do monstro morto. A excitação beira a mais pura loucura. Ele se pergunta se finalmente entendeu a grande regra. O ambiente esquenta de forma abrupta. Uma luz flamejante cega sua visão na cratera. Ele murmura pouco antes do grande impacto. Uma explosão massiva de chamas devora tudo ao redor.
A terra treme sobre o fogo violento e letal. Do alto das pedras, uma figura ri com deboche. Um mago cultista sorri achando que garantiu a vitória. Ele grita que o intruso estava muito relaxado. Uma falha estúpida em pleno território inimigo. O bruxo ri com escárnio e o chama de humano patético. Mas a arrogância some no mesmo instante. O terror absoluto gela o coração do cultista. Ele pragueja frustrado, encarando as chamas vivas. Ele murmura em choque, dizendo que o ataque falhou. Passos calmos rompem o inferno de fogo ardente. Jin sai da arrumaça totalmente ileso. A sua pele perdeu o aspecto humano. Uma armadura grossa e enraizada envolve os seus músculos. Ele ganhou a força maciça de uma fera blindada. Ele sacode a poeira com um olhar de total tédio. Diz desanimado que achou que ganharia o dom do veneno. O esmagador de crânios acaba de se tornar imortal contra o fogo.